Sejam bem-vindos ao 29º episódio do Supremo Cast. Chiquinho, tudo bem, meu garoto? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. E hoje o Bruno acha que eu não tenho lugar de fala. Tem lugar de fala no episódio de hoje, Chico? Tenho lugar de fala no episódio de hoje, porque eu sou um cara que vive uma vida saudável, tento reduzir o risco de doenças cardiovasculares e justamente por isso faço exercícios aeróbicos e anaeróbicos com frequência. Que isso, que surpresa. E você, Carol, tudo bem? Como é que você está, minha amiga? Tudo bem, e eu também tenho lugar de fala, porque eu também pratico atividade física com frequência, inclusive faço dança. Você faz dança, Carol? Faço dança. Esse episódio hoje vai ser demais. Bom, para abrilhantar esse nosso episódio, é um tema que eu já queria trazer há bastante tempo aqui para a gente discutir, que é o tema atividade física, que é importante na nossa vida cotidiana, é claro. Os médicos recomendam atividade física sempre, é uma recomendação que a gente deve seguir, e também porque vários concurseiros, especialmente aqueles das carreiras policiais, vão se deparar com testes de aptidão física como fases de seu concurso, os famosos TAF, teste de aptidão física. E nada melhor do que trazer um velho amigo que lecionou comigo nas turmas de delegado na época do Pretório, faz mais de 10 anos, Chico. Bruce Cota, como é que você está, meu companheiro? Tudo bem, meu amigo? Seja bem-vindo ao Supremo Cast. Tudo bem, Bruno? É um prazer enorme estar aqui com vocês, retomando essa discussão sobre um assunto que é bastante pertinente, bastante importante aí, né? E bom saber que a Carol tem lugar de fala, que o Chiquinho tem lugar de fala. Papo bem produtivo, vai ser bem bacana. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Ô Bruce, bom, acho legal você se apresentar um pouquinho aí para a nossa audiência qualificadíssima do Supremo Cast. Nós estamos aqui nesse período de isolamento horizontal, né, de quarentena, enfim. É importante eles conhecerem um pouco mais da sua história. Você que já tem muitos anos aí, né, cara, que milita na área da educação física, é uma grande autoridade no tema. Você formou na UFMG, não foi isso? Aqui na Federal de Minas Gerais, né? Isso. Já tem, esse ano eu faço 20 anos de formado. Tem um tempinho. Pô, mesmo tempo que eu, cara, igualzinho. Igualzinho, formamos em 2000. Exatamente, somos contemporâneos. Contemporâneos, exatamente. Exatamente. Mas conta aí, cara, aí você formou e foi trabalhar direto com educação física sempre? Sempre. A educação física sempre foi uma paixão. Então, desde a faculdade eu já atuava, né, como estagiário, e a parte de preparação física, de treinamento do nosso corpo, sempre foi uma coisa que chamou muita atenção. Então, desde a época da faculdade, um período de educação física escolar com a academia, mas depois eu direcionei 100% para a área de academia. E desde então, estou trabalhando, estou fazendo um trabalho grande com alunos, com atletas, com outros professores, com outros profissionais, com estagiários, e na luta aí nas academias. Lá no começo, então, nas academias, você chegou a ser personal trainer, nessas coisas? Não, você já chegou direto na gestão mesmo de academia? Não, atuei em sala de musculação como professor durante mais de 15 anos quase. Então, Caramba. Durante muito tempo, como personal, atendendo... Fazendo ficha ali da galera, corrigindo postura. E era uma coisa. Aí chegava uns caras igual o Chiquinho, assim, queria ficar forte, você, calma, filho, não é assim, leva tempo, não é de um dia para a noite. Tem que conscientizar, tem que mostrar como que funciona. Mas isso é uma parte deliciosa da educação física. Quem trabalha em academia sabe que isso é um vício, é uma cachaça. Você realmente lidar com diferentes públicos, isso é muito bom, isso é muito gostoso. E trabalhei com o personal até pouco tempo atrás, até 5 anos atrás, 4 anos atrás. Quando realmente eu parei de atuar. Você ainda trabalhava como personal até pouco tempo, né, cara? É legal demais isso. E aí você foi migrando. Você tem uma parte acadêmica também, né, da sua vida? Tem. Durante um certo período, eu atuei paralelamente na academia. Fui convidado, à época, para coordenar a academia da PUC Minas. E nessa época eu comecei a atuar como professor também, na graduação e na pós-graduação. Ainda atuo na pós-graduação. Ah, que massa, cara. Então, tenho uma trajetória na área acadêmica, em 2 ou 3 faculdades aqui em Belo Horizonte, na academia, e desde então aí tem 10 anos que eu atuo também na gestão de academias, como gerente técnico. Então você é um profissional da educação física, você não é um blogueirinho, não, né, cara, que está dando dica aí copiada dos outros. Lifestyle.
Não, tá. Tem uma turma de amigos que a gente até brinca, né? Que a gente é a velha guarda da educação física. A educação física embasada, fundamentada na ciência, time com cérebro, segurança. né? Exatamente. Que realmente quer levar a educação física para fazer diferença na vida das pessoas. Quer levar saúde e não simplesmente estética, né, cara? Exatamente. A estética é consequência de um trabalho bem feito, é consequência de uma dedicação, é o resultado que você vai alcançar com todas as decisões que você toma, né? E normalmente no longo prazo, né, cara? Eu acho que isso aqui a gente tem uma semelhança, você me corrige se eu estiver errado, entre a educação física e o estudo jurídico, que é o estudo que a maioria dos nossos alunos fazem. É muito difícil você ter resultado num curto prazo. Eu não conheço uma pessoa que tem uma carreira jurídica bem sucedida que num curto prazo já conseguiu resultados brilhantes. Isso é exceção da exceção. E não existe forma mágica para turbinar. Eu sei que na educação física tem até gente que usa umas fórmulas mágicas aí, né? Até existe, né? Etc. Até existe, mas não é né? lícita. Mas não é lícito, não é saudável, né, cara? Exatamente. Não é recomendável. Exatamente. Né? Não é administrável as consequências que o seu corpo pode ter de uso de substâncias proibidas. Mas no direito, cara, não tem resultado no curto prazo. Uma vez eu falei isso em sala, a galera ficou um pouco chocada, Chico. Eu falei assim, o que vocês acham que vocês vão colher no curto prazo? A galera ficou olhando, eu falei, nada. Vocês não vão colher nada. A galera no direito tem que se conscientizar que não existe colheita de curto prazo. Então, o cara nunca estudou na vida, nunca fez porra nenhuma, nunca estudou nada, aí só formou, pegou o diploma, levou a faculdade completamente para os cocos, aí sai o concurso, o cara quer em 1 mês e meio estudar, porque o tio dele, em 1972, passou num concurso assim. Não existe isso. Então, tudo é um processo, né? Ou gente que fala assim, Carol, vou dar uma estudada aqui 6 meses, né? Eu aposto que o Bruce, no salão lá da educação física, da musculação, você acha que em 6 meses já estou com a barriga tanque assim? Como é que é? Acho que meu braço cresce porque uns 6 centímetros em 6 meses? O que você acha? Normalmente os prazos são de 4 semanas, 5 semanas, né? Tem o casamento, verão, né? Tem o verão, tem a praia, viagem né? de final de ano, sempre assim. Aí você dá gargalhada, cara, foda isso, né? Porque no direito não tem mesmo esse negócio de curto prazo. E eu vejo isso também na educação física, né, cara? Sim. Eu percebo no direito que os 5 anos de faculdade raramente são aproveitados para que o conhecimento jurídico seja adquirido, mesmo porque o aluno está mais preocupado em aprender aquelas formulazinhas e exemplozinhos que o professor vai cobrar na prova. O famoso bizu, né? Como jurista, pois exatamente copiar o caderno do colega, e isso acaba causando um déficit de conhecimento lá na frente, que é muito relevante para que ele se prepare para o concurso. Eu imagino que no contexto da preparação física deve ser a mesma coisa, né? Talvez o indivíduo se ache um atleta porque ele joga bola e não percebe que o condicionamento físico é não só um processo, como, de certa forma, uma educação, né? um condicionamento para a vida, e não para um objetivo específico. Exato. Exatamente. E hoje em dia, né, com a situação que a gente está vivendo, o isolamento, o que mais acontecem são soluções milagrosas. Então, todo dia você vê aquela enxurrada de lives com exercícios milagrosos, que você vai emagrecer, que vai te proteger do coronavírus, que vai te deixar numa situação maravilhosa, e não é bem assim. Então, essa preocupação com o processo, Chiquinho, como você bem colocou, bem conduzido, bem orientado, com paciência. Aí, Bruno, a grande dificuldade é a gente realmente ter a empatia de entender o que essa pessoa, quando vai procurar a gente, né, o que ele quer, a gente entender a ansiedade que ele tem com relação ao resultado, conseguir também dar respostas assertivas, respostas verdadeiras, e não vender uma pílula dourada para ele, que só para conquistar esse cara com um resultado, com uma promessa que a gente não vai conseguir entregar. Essa é uma dificuldade, essa é uma dificuldade grande. Perfeito, Bruce. E outra coisa, cara, a gente começou a falar e acabamos interrompendo, já começando o assunto. Você trabalhou também na Bodytech muito tempo, você foi coordenador, né, da Bodytech, foi no Brasil inteiro. Como é que foi? Conta isso pra gente. Bodytech, que é uma das maiores academias, eu inclusive treino na Bodytech aqui de Nova Lima. Isso aí. Sim, eu tenho uma trajetória grande, desde a época de Fórmula aqui em Belo Horizonte, desde 2002. Eu atuava na Fórmula aqui de Belo Horizonte, aí em 2012, se eu não me engano, migrou para a Bodytech. Sim. E atuei como coordenador das unidades aqui de Belo Horizonte, da Savassi, do Belvedere, e em 2015 eu fui convidado para assumir a gerência nacional da rede. Então, cuidava do setor
Nossa, era muito bom, era muito gostoso, era muito bacana e muito grande. Então, eu cuidava aí de, né, ao todo, na época, eram uns 99, 100 unidades da marca Bodytech e Fórmula. E junto com o meu diretor técnico, né, ele cuidava da diretoria técnica e eu era responsável pela musculação. Então, era um desafio muito legal. E aí, em 2018, eu recebi o convite do Minas para atuar, voltar para ficar só em Belo Horizonte, atuando como responsável pela academia do Minas Tênis Clube. Então, a gente atende aí quase 13 mil sócios, né, que frequentam as atividades da academia do Minas. Então, para quem não conhece, porque tem muita gente de outros estados nos ouvindo, Bruce, o Minas Tênis Clube, galera de outros estados, é um dos maiores clubes do Brasil, ao lado ali de Pinheiros, em São Paulo, dentre outros. É um clube formador de atletas, é um clube mais tradicional de Minas Gerais, tem 3 unidades aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana, né? Falando só de Minas, é o Minas 1, o 2 e o Náutico, mas tem ainda aqueles... E o Country também, né? O Minas Country, verdade, 4 unidades. Então, é um trabalho violento. Eu sei que você trabalha lá com a galera do judô do Minas, né? Com o nosso amigo Luciano Correia, deve trabalhar com a galera da natação, do vôlei. Tem um contato muito próximo futebol, do basquete. O Minas é realmente um dos grandes clubes olímpicos do Brasil, não é verdade, cara? Então deve ser um desafio bem legal trabalhar com essa galera toda lá, né? Não, trabalhar próximo aos atletas, com os preparadores físicos, é uma baita experiência, extremamente gratificante, ver um clube que é realmente um formador olímpico, né? Que os várias medalhas olímpicas, várias. Né? Então, você citou o Luciano. Luciano é um parceiraço, então, campeão mundial. Então presidente do Arrasta, né? O Arrasta, que é o nosso instituto que a gente sempre colabora aqui no Supremo. Exatamente. Então, é uma baita experiência, a oportunidade de aprendizado constante, a oportunidade de estar sempre por dentro das melhores práticas e processos de treinamento, de melhoria, aperfeiçoamento constante. É muito bom. Que massa, cara. Bom, e você começou a falar aí, né? Eu acho que a gente vive uma fase, acho que como nunca, a gente é mais ou menos contemporâneo, né, Bruce? Pelo menos a nossa geração, eu não vi acontecer essa explosão da educação física, como eu vejo acontecer agora, especialmente promovida, como a gente falou aí, você citou as lives, por redes sociais. Então, é muita gente vendendo barriga definida, bunda na nuca, né, colchão, né, e corpos perfeitos o tempo inteiro te bombardeando no Instagram e você meio gerando uma ansiedade. Eu acho que alguns dos nossos ouvintes podem estar se reconhecendo nesse momento, né? Porra, essa mulher aqui tem a bunda na nuca, então eu vou começar a seguir ela para minha bunda ficar igual a dela. Pô, esse cara aqui, meu irmão, olha o tamanho do braço do cara e tal, vou ficar igual ele. Como é que vocês, assim, da galera old school aí da educação física, vocês debatem esse momento, vocês enxergam esse momento? Porque charlatão, né, estelionatário, tem em todo segmento, tem no direito, tem na medicina, lógico que vai ter também na educação física. Como é que vocês, no grupo de vocês aí, vocês debatem essas coisas? Qual que é a percepção que vocês têm desse momento que a gente está vivendo? Cara, é muito legal, porque, como você disse, né, charlatão tem em todas as áreas. Só que a rede social deu voz a essas pessoas, né? A rede social antes você não era mais difícil ouvi-los. Hoje não, hoje todo mundo tem opinião, todo mundo entende de tudo, todo mundo sabe de todos os assuntos. E você colocou uma coisa que é muito importante, Bruno, que é a questão da ansiedade, e a gente percebe que é o seguinte: como que aquela pessoa que tem a bunda na nuca, que é empresária super bem sucedida, passou em 4 concursos federais, passou não sei o quê, como que ela consegue treinar? Eu não consigo. Tenho 2 filhos aqui, minha esposa, meu marido, e eu não consigo fazer isso. Então, é uma loucura ver que aquele mundo que aquelas pessoas normalmente postam, né, não é aquilo de verdade, não é aquilo... Aí eu tô falando da parte da atividade física, então não é tão lindo como é pregado. E uma discussão que a gente tem é que a gente não pode silenciar, né? As pessoas que trabalham com educação física raiz, com educação física de segurança, de qualidade, a gente precisa se posicionar o tempo inteiro. Então, ao mesmo tempo que tem vários, né? Tem o charlatão, que aquela interpretação de um artigo científico enviesado de acordo com o que ele quer provar. Então, tem o cara que faz a análise correta, tem as pessoas, tem muito cientista de renome, tem muita gente boa nas redes sociais também. Aumentou, né, essa produção científica e acadêmica da educação física, até com a expansão da internet. Eu sigo algumas pessoas que eu vejo realmente que no Instagram fazem um trabalho muito sério, que chamam a galera à responsabilidade, que falam dos perigos do anabolizante.
porque está havendo uma normalização, né, cara, em tempos de sociedade da imagem, do espetáculo, das redes sociais. Tem muitos corpos ali que você vê que são absolutamente, a gente que é old school, você olha e fala, bicho, esse cara pode malhar a vida inteira que ele não vai ficar com esse corpo naturalmente, não existe essa. Não existe não, e aí vem aquela desculpa, não, mas é só uma reposiçãozinha hormonal aqui que o médico indicou. Tem médico vagabundo também que vai indicar um negócio que não é a coisa mais saudável e recomendável para aquele paciente. É claro que existe reposição hormonal recomendada para casos específicos, pessoas que às vezes sofreram doença, estão com algum déficit hormonal em virtude de sei lá o quê. Lógico que existe esse ponto, mas o que a gente vê hoje, pelo menos eu vejo em internet, em rede social, é uma vulgarização do uso de substâncias proibidas com pessoas que querem resultados imediatos, que querem corpos que não correspondem à sua genética e simplesmente querem aparentar aquele corpo o maior número de vezes possível. Entendeu? Aqui não vai nenhum julgamento moralista, viu, gente? Exatamente. Aqui é um questionamento. Se você quer botar sua bunda no Instagram, sua barriga sarada, né? Isso é problema absolutamente seu. Eu não tenho nada a ver com isso e nunca vou interferir. Isso é um direito seu. A sociedade é plural, cada um posta aquilo que bem entender. O que nós estamos questionando aqui é se não está havendo uma vulgarização de substâncias não testadas, substâncias sabidamente proibidas, substâncias que não eram apropriadas para aquele caso concreto daquele paciente, daquela pessoa, e que estão sendo prescritas, e as pessoas estão simplesmente buscando corpos perfeitos. Sem pensar nas consequências, né? Sem pensar nas consequências. E as consequências podem ser extremamente sérias. Se a gente trouxer para o tema, né, da gente discutir em cima do concurso, dos TAFs, já tive situações de candidatos que utilizaram. Aí o que acontece? Lesiona próximo ao TAF. Por quê? O uso da substância, você desenvolve força muscular muito mais rápido do que a adaptação de tendões, ligamentos. Então, você fica com o músculo forte e lesiona, e não consegue fazer. E Bruno, eu tenho focado muito minha atuação nos últimos anos, aí, principalmente com a formação dos novos profissionais, né, na gestão da academia, na gestão de estágio, na gestão nas faculdades. E o que acontece? A população, se a gente trouxer nessa discussão de atividade, aqui a gente está falando de 4 pessoas, né, que praticam atividade, que tem uma regularidade. Nós vamos falar disso. Peraí que eu quero daqui a pouco ver o que o Chiquinho faz. Não, eu tô muito curiosa para saber. Nós vamos saber. Mas a grande maioria da população não faz. A grande maioria da população não gosta de fazer atividade física. Então, a atividade e o profissional de educação física, ele tem que entender isso. Ele tem que entender que não é postando a foto do abdômen dele fortinho que ele vai conquistar e levar mais pessoas a frequentarem. Então, realmente trazer aqui, trazer a população para refletir e entender, porque a população sabe, de uma maneira geral, que precisa fazer atividade física. Não faz por outras coisas. Às vezes fala que não tem tempo para fazer. Eu tenho tanta coisa para fazer no meu dia, eu tenho filho, eu tenho casa, eu estudo, eu não tenho tempo para atividade física, sabe da importância, mas às vezes não consegue, né, colocar isso em prática, né? De fato. Carol, e normalmente, exatamente, e normalmente só faz quando o médico orienta. Na hora que o médico orienta tem que fazer, aí ele já vê que o negócio está começando a complicar. A vida inteira sem fazer atividade física, né? Sem saúde nesse sentido. Mas uma pergunta até para a gente finalizar esse assunto com relação a esses especialistas da internet, é uma pergunta que eu tenho feito com frequência, todas as vezes que eu vejo alguém que tem propriedade, que possui formação e que pode orientar para que nós fujamos desses especialistas charlatães. Qual é o critério que a gente precisa utilizar no momento de filtrar justamente esses especialistas e saber, isso aqui claramente é algo que está, enfim, pegando trouxa e oferecendo caminhos absolutamente irrealistas e não, esse profissional é sério. Como que a gente faz esse filtro? Chiquinho, eu acho que vai muito, se a gente pegar as orientações, por exemplo, para as publicações e para as vendas online, eu acho que se você pegar essas orientações, quase que você mata o charlatão. Sabe aquele cara que te identifica um problema grave que você tem? Sabe você que está em casa, que não consegue treinar, que não tem tempo, que seu filho não consegue fazer? Eu tenho a solução. Então, é aquela pessoa que te gera um problema e acaba te oferecendo uma solução mágica. Tem um professor da USP, que eu sou alucinado com ele, né? O professor Júlio Serrão, diretor da Faculdade de Educação Física da USP, inclusive, que ele fala uma coisa, que, né, ele citou em uma das palestras uma frase que
normalmente as pessoas têm uma solução extremamente simples para um problema muito complexo e que normalmente está errado. Muito bom. Então, é uma pessoa que pega um problema que você tem. A gente tem um problema, por exemplo, hoje de estar em casa e não conseguir frequentar. Ah, mas eu tenho a solução. Eu tenho um exercício que em apenas 4 minutos você vai ficar livre do coronavírus. Não existe isso. Não existe isso. Você não vai emagrecer em 4 minutos. Sempre o gatilho do medo, né, cara? O gatilho da esperança. Do medo. Ele sendo acionado aí para essas táticas de venda. Ô, Bruce, mas foi uma ótima introdução ao nosso tema, mas eu quero ouvir do meu amigo Chiquinho se ele tem uma rotina de atividade física e qual é, antes da gente entrar na educação física, concurso público, como a galera pode usar isso para o seu benefício. Chico, conta pra gente, que eu sei que eu, Carol, Bruce e todos os ouvintes do Supremo Cast estão ansiosos para saber. Você faz o quê, cara? Você faz dança de salão, é isso que você vai me contar agora? Faça essa revelação para mim, vai. Não, eu não faço dança de salão. É legal, cara, dança. Eu frequento uma academia e na academia eu faço algumas atividades anaeróbicas, principalmente para trabalhar um pouco, né, as pernas e também membros superiores. E eu faço 2 tipos. Musculação, isso, basicamente. Perfeito, musculação. E eu faço 2 tipos de atividades aeróbicas. Oh. Primeiro, eu corro. Eu comprei, inclusive, o smartwatch só para olhar batimentos cardíacos, para saber exatamente quantos passos você está dando. Quantos passos, exatamente. Eu estou vencendo a marca da velocidade e tudo mais. E também, nos dias que eu não animo correr muito frequentemente, normalmente eu corro ouvindo podcast, eu faço bicicleta lendo alguma coisa no Kindle, normalmente um livro. É o nerd clássico. É o nerd clássico. Eu já pedalei por quase 1h30 lendo. Tem dia que eu tenho um pouco mais de... Na academia isso, né? Você pedala na academia. Imagina o pessoal da academia vendo a cena, né? Carol, meu Deus do céu. Eu imagino a pessoa querendo usar a bicicleta e dividir com ele. Não, tem isso. Só vou ler mais 2 capítulos. Bicicletas. Na minha defesa, eu não tenho. Só um minutinho. Eu não tinha ninguém precisado da bicicleta. E como é que eu faço na bicicleta para saber que eu estou rendendo? Eu também utilizo o smartwatch, que fica mostrando os meus batimentos cardíacos. Eu tento ficar mantendo a marca de 150 batimentos por minuto, porque é uma marca que eu consigo queimar gordura sem me exercitar demais, né? Sem cansar demais, e ainda mantenho a concentração no livro. Gente, Bruce, eu vou fazer a intervenção aqui embaixo da declaração. 150 é porque o Chico já deve ter feito algum teste que lhe mostrou que 150 é uma zona alvo para ele, não é isso, Bruce? Corrige, porque senão daqui a pouco, Carol, o Chico falou que é 150. Então, eu vou fazer também. Correr. Essa é a regra, tem que ser assim. Não, exatamente. Por favor. Provavelmente o Chico tem alguma recomendação de manter essa frequência. Por que acontece? Lá atrás, se a gente for olhar as esteiras, existe lá uma zona de gastos calóricos, se você tem normalmente tem isso. Mas é muito mais interessante você seguir a orientação do professor, do profissional que está te orientando, que se você for bem condicionado, você pode trabalhar numa zona maior, se você for mal condicionado, você trabalha numa zona um pouco mais baixa para você começar a se condicionar e ir gradativamente aumentando isso daí. Para o Chico, 150 é confortável, pode ser que para mim não seja. Então, é avaliar e fazer uma coisa bem progressiva. Isso é o mais importante. Ô, Chico, sensacional, Bruce. Ô, Chico, e você faz isso já tem muitos anos? Você começou no ano passado? Que a gente está, assim, eu e a Carol estamos pensando aqui, né, que será que está dando resultado? Começou hoje por causa do podcast. Só para falar que faz, tá fechada, né? A academia, pô. Exatamente. Primeiro, para começar, não quero ficar fortinho, não quero ficar trincadinho. O que eu quero? Diminuir os riscos de doenças cardiovasculares e manter uma certa preparação física e também manter o peso, na verdade, manter o percentual da distribuição de massa magra e massa gordurosa. E eu mantenho a minha marca, tanto de peso quanto de distribuição, há praticamente 10 anos, Bruno. Apesar de que essa... Apesar de que essa atividade, todo esse procedimento e todo esse padrão de atividades, eu mantenho há mais ou menos uns 5 anos.
Então, muito bom, Chiquinho. Muito bom, Chico, parabéns. Fiquei feliz e orgulhoso, tá? De você, como meu filho, Ô, Chiquinho, tá se exercitando bem. Isso é lugar de fala, diga. Cara. Mas eu quero que você faça check-in na academia em algum dia da semana, postando story, alguma coisa assim, cara. Porque eu preciso ter provas. Senão não funciona, né, Carol? Não, senão não tá pago. Senão não funciona, exatamente. Senão não tá pago. Senão não tá pago. Mas, Carol, se eu fizer isso, essa minha aura de nerd, sabe? De um puramente intelectual, ela vai por água abaixo. Eu vi Entendi. Não, Chiquinho, mas você é aquele cara, aquele nerd que vai de meia bege pra academia, meia social, com tênis. Chiquinho, você leva um livro pra academia, foto, cara? Não, eu levo indo pra academia, porque cabe no bolso. Não, aí, quem que faz uma coisa dessa? Então não tem problema apostar. Carol, para de fugir. E você, Carol, o que você faz aí pra sua atividade física? Quanto tempo você faz? Conta a sua rotina aí pra gente. Então, eu faço musculação, já faço há bastante tempo. Na verdade, eu comecei a fazer atividade física quando eu estava no ensino médio. Tem bastante tempo. Foi mais ou menos em 2011 que eu comecei a realmente fazer atividade física. E eu tenho desvio na coluna, eu tenho escoliose. E aí, quando eu descobri, o fisioterapeuta pediu para eu fazer, aliás, o ortopedista pediu para eu fazer fisioterapia, eu comecei assim. Quando eu me senti bem para começar a musculação, porque eu sei que eu começaria a fazer um exercício mais pesado, aí é que eu comecei de fato a fazer musculação. Então foi mais ou menos por volta de 2011, 2012. E aí sempre mantive musculação. Mas eu gosto muito de dança, eu acho o máximo, eu sempre gostei. E aí, no ano passado, ou no começo desse ano, se não estou enganada, eu comecei a fazer. Então, além de musculação, eu faço também dança. E, assim, me ajuda demais. Eu me sinto outra pessoa depois que eu saio da atividade física. E se eu fico sem fazer, eu me sinto péssima. Porque eu vejo quanto isso contribui para a minha mente também. Para os meus estudos, para o meu dia a dia, assim, é sensacional. Eu gosto muito de fazer. E tenho sentido um pouco de falta, porque agora, nesse isolamento, eu não estou conseguindo fazer em casa. Eu moro em prédio. Carol, só de curiosidade. Que tipo o quê? De dança? Isso. Chico então, tá doido pra fazer dança, você não tá entendendo. Tá louco pra fazer. Tá dando a recomendação. Minha esposa faz zumba, eu só queria saber. Ela faz zumba. Ô, Chico, tem que fazer pra dançar com ela, cara. Fazer uma apresentação na próxima festa do Supremo, vocês dois aí, irmão. Pô. Ai, meu sonho, meu sonho. Você tá projetando uma tara sua que, na verdade, você não consegue cantar? Não, cara, Deixa quieto, Chico. Vai lá, fala, Carol. Faz uma live, né, Carol? Fazendo a dança com a esposa. Por favor. Ah, não, Chiquinho. Eu preciso ver isso. Boa, Bruce. Excelente ideia. Chico, Carol, a Carol, esposa do Chico, né? Porque a esposa do Chico também chama Carol, fazendo uma dança numa live. Cara, vai ser a live mais bombada da história do Supremo, hein? Vamos pensar nisso aí. Mas responde o Chico, Carol, vai lá. Então, o tipo de dança que eu faço, assim, são vários ritmos. Não é zumba, mas a gente põe música e aí o professor ensina a coreografia daquela música. Entendi. Sabe? Tem uma coreografia específica. Das antigas, né? É tipo, tem um nome, mas não sei se eu posso falar o nome. Posso falar o nome? Pode. Do tipo de dança? Assim, não, do tipo de dança não, do grupo que faz a dança? Não, quem me dera, eu sou louca pra fazer. Faz, pô. É muito legal. Eu tô procurando. Exercício. Um baita do exercício por desse. Mas como é que chama a música? Agora fiquei curioso. Na verdade, chama Fit Dance. Fit Dance, pô. Tranquilo. Chiquinho, pesquisa aí. Proibidão aqui, cara. Não, é porque estamos... Não. Chiquinho, depois pesquisa. E assim, no YouTube eles ensinam a dançar, viu? Então você pode dançar lá um funk, aí tem Anitta, tem Lecha. Você pode dançar, viu, Chiquinho? Legal, cara. Carol, e já que falaram o nome, né? O Fit Dance é bem legal. Ele tem uma atualidade, então, para a molecada, para a moçada aí, é bem legal. As músicas são bem atuais, é música que está tocando hoje no rádio. Então... os pop, né? A música mais pop, um funk da vida, funk, né? É bem legal, é bem legal. É uma baita opção para se movimentar. Sim, é muito legal. E, gente, falar a verdade com vocês, eu fico, assim, extremamente cansada. Eu sinto um efeito até maior do que na musculação. Porque eu movimento o corpo inteiro, então é muito legal. Legal. Bom, Bruce, eu faço, desde que eu me entendo por gente, eu morava na Serra, né, aqui em Belo Horizonte, do lado do Olímpico.
Então, eu fiz desde 4 anos. Meu primeiro campeonato de futebol foi com 5 anos. Então, eu joguei bola a vida inteira. Eu joguei bola, jogando campeonato, jogando pelada. Aí fiz natação, também fui da equipe de natação do Olímpico. Isso tudo na infância. Na infância, ainda entrei no judô. Então, teve uma época que eu fazia 3 esportes. Eu fazia futebol, natação e judô, com 8, 9, 10 anos ali. E depois, a adolescência inteira treinando judô, disputando campeonato mineiro, brasileiro e etc., até na fase de jovem adulto, e com 18, 19 anos eu entrei na musculação e estou até hoje, nunca estive um mês sem estar matriculado, mas é aquela musculação de idoso, cara. Pouco peso, consciência corporal, sem preocupação com ganho de massa, e tal como o Chico também, viu, Chico? Outro dia eu peguei uma foto aqui em casa, em 2002, cara, meu corpo assim, idêntico, mesma coisa, não mudou nada de 2002 a 2020, e minha meta é essa, cara, minha meta é não engordar e envelhecer com qualidade de vida, só. Então, hoje eu faço musculação e estou matriculado também nessas escolas que está tendo hoje, Bruce, de pedal. Eu gosto muito de pedalar e tem umas aulas muito interativas de pedal, né? É bem legal. Então, eu estou fazendo essas aulas de pedal como aulas avulsas. Você paga só quando você vai, então ela é bem tranquila para dar uma variada também no estímulo, né? Porque só musculação demais vai enchendo o saco. Às vezes você não consegue 5 vezes na semana na musculação. Às vezes vai 3 na musculação e vai 2 no pedal ali, ou 1 no pedal. É variar o estímulo, atender, aliviar para uma aula diferente. As aulas de pedal, as aulas das academias boutique, elas têm uma gamificação, têm uma interação que são muito legais. Isso tem uma competição dentro da sala, né? Coloca na tela. Eu tô nessa aí. Eu pago a aula avulsa e vou quando eu quiser. É bem legal, Chico. O dia que você tiver aqui, eu vou te levar lá, porque é um pedal totalmente... É gamification, cara. Sua bicicleta tá na tela... E você vai competindo com os outros caras da sala, velho. Então você começa a pedalar. Que legal! Maluco, velho. Não vou perder essa não, irmão. Aí você olha a mulher do seu lado assim, cara, menina mó magrinha, pequenininha, tá te dando uma bina, bicho, tá te humilhando. Você fala, filha da mãe. Mas, Bruno, é importante... Pode ficar tranquilo que você não vai competir só com o ciclista ali, não. Porque é importante para essas atividades, o sistema, ele interpreta o seu percentual de intensidade. Exatamente. Então, se o Bruno é muito bem condicionado e consegue pedalar a 100 watts, a 200 watts, e o Chiquinho consegue pedalar a 100 watts, mas ele mantém 100% de 100 watts, e o Bruno está 50%, o Chiquinho vai ficar à frente. É uma média. Legal. É bem inteligente o sistema, é bem legal. É uma baita oportunidade, é uma baita motivação. É a tecnologia, né, cara? É a tecnologia trazendo mais recursos para a educação física, não é verdade? Tem que ser utilizado. Então, é procurar os lugares bacanas, oportunidades legais para se movimentar. E no isolamento, Chico? A Carol falou que está com dificuldade, né, Carol, de treinar em casa. Eu sei o que você está fazendo, cara, Chico. Eu também estou com dificuldade, cara. Eu tentei correr aqui no apartamento, mas é um apartamento pequeno. Não, peraí, você tentou correr no apartamento? Tentei correr no apartamento. Não, que porra é essa, Chico? Seu apartamento tem o quê? 500 metros quadrados, seu apartamento? Não, você não jogou sabonete na cozinha, não, né? Não. O detergente ficou escorregando, não, né, Chiquinho? Você não fez isso, não? Não fiz. Fique tranquilo, não fiz. Mas eu botei no smartwatch e eu pensei assim, olha, se eu deixar os meus batimentos mais ou menos na frequência que eu fico correndo, vai valer igual. Mas é muito chato ir voltar assim, daquele mesmo espacinho, aí tá muito difícil. Que isso? Mas não tem uma área lá embaixo no seu prédio aí, não, para você poder fazer isso? Não tem, só tem a garagem. Mas eu vou trazer uma recomendação do ministro Mandetta, hein? Um ministro bom do governo. Ele falou esses dias, a gente ainda não está na fase no Brasil de lockdown, a gente está na fase de isolamento horizontal. Então ele falou, está estressado, está querendo fazer uma atividade, sai no horário que a rua está mais vazia. Ele falou anteontem isso na entrevista coletiva dele. Sai no horário que a rua está mais vazia, vai dar uma volta no quarteirão, vai dar 10 voltas no quarteirão, se exercite. É um cuidado da mente, né, cara? Eu acho isso fundamental. Aqui em casa eu tenho procurado também manter um certo ritmo. Eu tenho uma áreazinha externa aqui, então eu estou tentando usar essa área externa, sabe, Bruce? Pelo menos para fazer alguns exercícios livres, uns agachamentos, flexão, abdominal, para exatamente não poder ficar parado. Porque, como a Carol falou, cara, para mim é nítido. Eu estou tão no hábito da atividade física que eu treino todo de manhã cedo. Só não treino no dia que eu tenho aula de manhã. Mas eu vou todo dia 6h30, 7 horas, eu estou numa dessas 2 academias. Cara, para mim faz uma falta, assim, absurda. Eu não lembro de ter ficado uma semana sem treinar. Eu preciso de suar, eu preciso sentir meu corpo trabalhando, eu preciso me sentir bem. É uma coisa que realmente, quando eu fico sem, eu fico louco, assim, fico louco mesmo. Eu preciso de atividade, é uma coisa que eu faço desde criança. Eu preciso disso. Então eu estou tentando dar um jeito nisso aí
E o que você tem recomendado, Bruce, para os atletas? Eu tenho visto a galera do Minas postando. É complicado esse período de isolamento, né? O nosso ouvinte aí, quem está nos assistindo no YouTube, sabe que é complicado treinar como o Chico acabou de narrar. É complicado, a gente não consegue imprimir a mesma intensidade de treinamento que os atletas estão acostumados, que a gente está acostumado. Pode ser que nós, né, pessoas normais, que frequentamos a academia com objetivo de saúde, a gente até consiga fazer uma atividade para se manter ali fisicamente ativo e se sentir bem. Mas para o atleta é muito difícil. Então, mas por outro lado também, a tecnologia hoje já oferece uma série de possibilidades. Exercício com peso corporal, acessórios, consultoria online. Eu tenho visto demais profissionais dando personal pelo WhatsApp, pelo Zoom aqui, né, que a gente está usando, pelo Skype, pelo Hangout. E tentando imprimir atividades que levem o mais próximo possível do que aquela pessoa está habituada. Então, Chiquinho, exercício com peso corporal, outras opções além da corrida, por exemplo, o velho e bom, a corrida estacionária, pilates no solo, mat pilates, yoga. Então, existem uma série de alternativas hoje para quem está em casa realmente, né? Escadaria do prédio, pô. Sobe e desce a escadaria do prédio 10, 20 vezes. Nossa, é verdade, cara. É uma boa. Escadaria do prédio, que ideia, realmente. Como a gente não tinha pensado nisso, Chico? Exato. Fala comigo, Chico. Sou quase um personal, cara. Pode fazer aula de step se quiser na escadaria. Em vez de subir e descer, aula de step, vai subindo e descendo. É verdade. Eu confesso que na semana passada eu fui depois das 9 da noite, onde eu normalmente corro, que é aquele quarteirão ali do Clube dos Oficiais no Calafate. A rua estava mais ou menos vazia, então eu não me senti culpado. E para simular a minha atividade anaeróbica, eu peguei a minha mochila, enchi de livro, se tem uma coisa que eu tenho em casa é livro, e exercício de bíceps e tríceps, mas não é a mesma coisa. Cara, eu confesso que eu fiz a mesma coisa, Chico. Eu peguei 2 VADs aqui daquele meu da Saraiva, gigantesco, coloquei dentro da sacola ali, cara, do mercado e fiquei dando a puxar, mas não é a mesma coisa, cara, não tem como, né? Não dá. A dinâmica do exercício é diferente. É diferente. Mas pelo menos consegue se manter ativo, você consegue fazer uma flexão de braço, consegue fazer um abdominal, a parte dos agachamentos você consegue fazer. Então tem... E principalmente na hora que você combina os exercícios, você consegue imprimir uma intensidade maior do que fazer de forma isolada 10 repetições de flexão, por exemplo. Eu tenho feito um circuitozinho, entendeu? No quintal, Bruce. Eu faço um circuitozinho, vai da flexão, aí eu vou para a estação do abdômen. Eu coloquei uma barra, né, cara, na minha casa. Quando eu comprei minha casa, eu coloquei uma barra no jardim. Então eu tenho uma barra. Não tem uma tabela de basquete, né? Não, mandei um serralheiro fazer, cara. Tem uma barra. Então dá para fazer barra, flexão, mas é isso aí. Galera que está nos ouvindo aí, o lance é se exercitar. Não deixa essa quarentena, a gente não sabe quantas semanas a gente vai ter que ficar nesse isolamento. Não deixe se exercitar, porque também, né, Bruce, todo aquele ganho de antes da quarentena, se o cara não se exercita, ele vai perdendo, né, esse condicionamento físico. Exatamente. É verdade. O exercício, né, como o Chiquinho bem colocou lá atrás, ele é um processo contínuo. Então, as adaptações que você tem, a proteção que o exercício gera para o sistema imune, ele é progressivo, ele é crônico. Então, você precisa fazer. E uma série de adaptações ela acontecem a cada estímulo. Então, você dá o estímulo, adapta, dá outro estímulo, adapta e vai crescendo aquele potencial. Se você para de dar esse estímulo, você, além de não crescer, você começa a perder um pouco daquilo que você ganhou. E, né, como você disse, a gente não sabe quanto tempo vai ficar, então é importante manter-se fisicamente ativo. Quem está se preparando para os futuros, né, editais aí, para os TAFs, para não perder tudo que já conquistou até hoje em termos de trabalho, de condição física, para voltar numa condição melhor na hora que a rotina se normalizar. Como você colocou muito bem, Bruce, a gente vai ter uma queda, lógico, vai perder um pouco de massa magra, não vai ser o mesmo tipo de exercício que fazia antes, mas se essa queda for o quanto menor ela for, melhor será para a gente, né? Exatamente. Perfeito. Bom, Bruce, vamos aproveitar que esse papo está muito legal, cara. Eu queria te perguntar uma coisa. Eu lembro que eu te coloquei lá junto com o nosso amigo Léo, lá no Pretório, lá em 2008, por ali 2009, você participava da nossa turma de delegado federal, aquela turma que tinha um presencial, né, com 300 pessoas, era lotado o presencial na época, grande época do presencial, né? Já tinha o satélite, mas não tinha ainda o online. O online estava começando, engatinhando ainda. Mas vamos trazer um pouquinho dessa sua experiência como alguém que já trabalhou
com candidatos, seja no salão de musculação, seja como personal, seja no próprio pretório, na época você atendia vários alunos lá, batia esse papo com vários alunos. Primeira pergunta que eu tenho para te fazer, como é que você enxerga a importância da preparação física para essa pessoa que está nesse período de vida diferenciado, de muitas horas sentado, muitas horas estudando, muitas horas lendo, assistindo aulas? Como é que você percebe, enquanto preparador físico, enquanto educador físico, a importância da atividade física para esse cara? Que tipo de ganho ele vai ter para além de um simples condicionamento? Bruno, muito bom. A atividade física, hoje em dia, já é discussão, já é, né, resolvido, já é pacificado a importância da atividade física de uma maneira geral na nossa vida. Então, a atividade física melhora níveis de pressão arterial, reduz risco de morte por, né, doenças cardíacas, diabetes, uma série de patologias associadas ao sedentarismo. O sedentarismo mata mais do que uma doença cardíaca, por exemplo, o sedentarismo e as combinações de atividades de doenças que ele gera. Então, primeira coisa é que a atividade física deve ser encarada como realmente um investimento para a vida. Tudo que você faz desde criança, desde jovem, isso é muito importante. E o mais importante, não quer dizer porque eu não fazia, não faço até hoje, que eu não possa começar. Então, já existem vários estudos mostrando que, por exemplo, com 10 anos, um idoso, por exemplo, que começa a fazer, ele já adquire condições de quem sempre fez. Então, você tem tempo de resgatar. Legal. Isso é muito bacana, né? Você consegue resgatar. Se você passa a fazer atividade física, você passa a ter uma condição física melhorada, uma vantagem para a sua saúde. Isso é muito importante. E falando de pessoas que têm uma atividade sedentária, que passam muitas horas estudando, muitas horas numa postura ruim, é fundamental que em alguns momentos você se exercite, para que você lembre o seu corpo que aquela postura não é a postura que ele deve manter. Então, que você dance, que você distraia, que você foque em outras coisas para tanto a questão física, quanto para você ter mais capacidade de concentração mesmo, para você conseguir voltar depois com oxigenação maior, com seus sistemas musculares, sistema cardíaco ativo, para você conseguir focar naquela sua tarefa que naquele momento é a mais importante. E eu entendo que seja mais importante, né? Quantas pessoas dedicam anos e anos aí no estudo. Então, a atividade física para as pessoas que estão nos ouvindo agora, ela é importante tanto para a questão do TAF, quanto mais importante até para conseguir sustentar por muito tempo as horas de estudo, por um longo período, as horas de estudo, a necessidade de concentração, a capacidade de melhorar a memória, que a pessoa consegue absorver e assimilar melhor aquilo que está estudando. Então, a neurociência hoje já explica, né, tem muitos pesquisadores aí já bastante avançados nesse tema, explicando quanto a atividade física melhora, por exemplo, a capacidade de assimilar informações novas. Então, se você faz atividade, o seu exemplo, Bruno, que faz de manhã, primeira coisa, fazer atividade no horário que você se sinta bem. E isso é importante. Não existe hoje, para a grande maioria das pessoas, um horário que o ideal é fazer 6 da manhã. Não. O importante é você se movimentar. Que bom, se você consegue... eu não consigo fazer nada. Eu também não consigo, Chiquinho. Eu também não consigo. Levanta meia hora mais cedo para fazer. Não. Eu durmo meia hora mais tarde, mas não faço. Excelente, excelente. Quando eu mudei de academia para uma academia que fecha às 11 da noite, para eu conseguir ir para a academia às 9h30, 10. Porque eu acho muito melhor. Se é o horário que você se sente bem, que você consegue, se não atrapalha seu sono, que se não atrapalha sua alimentação, é importante. Ainda mais para quem faz atividade no nível moderado, né? Isso é bacana, porque quando faz um nível muito intenso, pode dificultar um pouquinho ali o sono, você chega mais excitado para dormir. Então, isso você já está quebrando um dogma, Bruce, que é aquele dogma do poder da manhã, que na manhã você vai estar mais disposto. Cada pessoa é uma pessoa, então é se entender, né? Que horas você se sente melhor. Eu já tive época, Chico, quando eu era mais jovem, que eu não conseguia também treinar de manhã, eu não gostava, não tinha nada a ver comigo. Mas aí começou a chegar um tempo que à noite, para mim, pelo meu dia ser um dia muito pesado de atividades, eu chegava à noite muito cansado, então eu estava começando a enforcar demais. Não, hoje eu não vou não. Porque quando você pensa, Bruce, eu não sei se tem algum estudo disso, cara, mas é impressionante.
Quando você pensa assim, hoje eu não vou, não, você não vai. Você não vai. Para mim, cara, é assim, tocou o despertador, eu já estou em pé, escovando o dente, lavando a cara, vestindo roupa e saindo de casa. Se você pensar, não vai. Eu já estou lá dentro da academia fazendo, cara. Porque se eu pensar, quer saber, hoje eu não vou não, hein? Eu não vou. Se eu tenho um processo que eu trago para o consciente e eu questiono o meu hábito, o hábito acaba não saindo. Então, hoje, eu treino melhor de manhã. Mas, engraçado, nessa época do isolamento, eu estou treinando mais, sabe que horário? Na hora do almoço. Porque eu não estou acordando disposto a trocar de roupa e ir para o quintal fazer exercício. Então, na hora do almoço, antes de almoçar, eu estou fazendo antes de almoçar. Estou achando um horário bom para mim. Então, é isso, é se adaptar. Sem dogma, né, cara? Sem exatamente. Ô, Bruno, e o perigo dos dogmas e das receitas muito, né, dos profissionais e das recomendações muito técnicas e muito embasadas, vamos dizer assim, o melhor é para treinar no horário da manhã. Cara, e se eu não puder? Eu não pude, então não é bom treinar à noite. Então não vou. Não, treinar à noite é melhor do que não treinar. Então, e embasada, né? Pronto e embasada. Cara, como era bom treinar de manhã, e de manhã eu tenho que levar meu filho no colégio, depois tem que então não tem jeito. aula presencial, não vai dar. Então... A culpa não é minha. Então, acho que é importante a gente prestar atenção nisso, que o mais importante é se exercitar. Primeiro, fazer o que você gosta de fazer, no horário que você gosta e pode. Então, na hora que entra na sintonia, na organização de virar efetivamente uma rotina, um hábito, aí não tem jeito. Aí você sente falta, aí você vai dar um jeito de treinar na escada do prédio, no quarto, vendo vídeo. E é bem semelhante como a gente comentou no começo, com o estudo, né? Porque você não colhe muito no curto prazo, mas quando você começa a colher, você não quer parar de colher mais. Não quer parar. Então você começa a ter um dia mais disposto, você começa a ter um corpo que melhora a sua autoestima, né? Você não fica, por exemplo, tem muita gente, né, Bruno? Você já deve ter passado por isso em academia, que tem vergonha de ir na academia por causa do corpo que tá. Bruno, né? O que eu mais ouço em academia, né? O que a gente mais ouve é a pessoa que fala assim: eu estava em casa fazendo uma dieta lá que eu vi porque eu precisava emagrecer 5 quilos para entrar na academia. E não é. O lugar para emagrecer é na academia, o lugar para você se sentir bem fazendo é na academia. Às vezes você frequentar uma praia, um clube, né, uma piscina, você ter, não é necessariamente ter uma barriga tanque, uma bunda na nuca, não é isso. Mas você está bem consigo mesmo, né? Você está investindo, você está confiante, você está se sentindo bonito, você está se sentindo bem, você está se sentindo saudável, cara. Você está sentindo, você vai fazer exame, né? Seu colesterol tá bom, seu triglicérides tá bom, tá tudo ok. Muito fruto da atividade física também, né? E assim, para quem tem o hábito, né, uma atividade muito sedentária ou permanece muito tempo sentado, o que acontece, acomete muitas pessoas, por exemplo, a lombalgia. Então, é extremamente comum as pessoas queixarem de dor nas costas, né? E é uma dor inespecífica, não é uma dor que dói porque machuquei ali, não, é uma dor que surge, te incomoda, você não sabe onde ficar. E qualquer atividade física, óbvio que tem algumas mais direcionadas, mas o fato de se movimentar, de ficar em pé, de sair daquela postura sedentária e muito confortável, de gerar ou sentando no chão, ou ficando sentado numa bola daquelas de exercício, ou ficando em pé, isso já ativa a sua musculatura e já ameniza a dor. Qualquer atividade já vai aliviar essas lombalgias inespecíficas. Não estou falando lombalgia causada por uma hérnia, nada disso, mas sabe aquela que te incomoda, estou com uma dorzinha, então já melhora muito, já ameniza muito a sua situação. E tem outro ponto também, Bruce, que a atividade, eu creio que há estudos nesse sentido, já li coisas, que a atividade física, ela diminui também a ansiedade e melhora o sono, não é verdade? Isso. São 2 problemas que muitos alunos nossos têm. Essa questão de estar ali com a pressão da família, pressão de si próprio, para passar num concurso. E às vezes a atividade física vai te ajudar, como o Bruce falou, a melhorar a concentração, você vai cumprir as suas metas diárias, isso diminui a sua ansiedade, né, pelo próprio circulação sanguínea, atividade respiratória, cardiorrespiratória. Tem uma série de hormônios que são liberados na atividade física, né? Então já tem estudos assim, são estudos muito recentes, né? É uma área de estudo muito recente, na verdade, que é a questão de já se entendeu que o principal órgão secretor de hormônios do corpo é o músculo esquelético.
Então, quando você... já tem... É uma área de estudo bastante nova. Então, já estudando que na hora que você faz a atividade, que você se movimenta, há uma secreção de hormônios serotonina, né, uma série de ocitocinas que vão, adrenalina, noradrenalina, que vão te proporcionar sensações muito boas. Então, o músculo esquelético trabalha, atua à medida que, cronicamente, né, à medida que você vai treinando regularmente no sistema imune, tem uma série de benefícios da atividade física. Uma coisa que eu tenho percebido, eu não sei se o Chico, que já dá aula, percebe isso também, cara. Ô, Chico, você já experimentou fazer atividade física antes de dar aulas? Você já sentiu diferença na sua aula? Você fica mais cansado? Você fica melhor? Porque eu tenho visto isso ultimamente, cara. Algumas vezes eu vou dar aula só à noite no Supremo, então eu faço igual ontem aconteceu, por exemplo. Eu fiz atividade física aqui por volta de 2, 3 da tarde, né? Depois almocei e desci para o Supremo para dar aula à noite lá. Estou saindo de casa quase nada, estou saindo de casa como você, Chico, basicamente para ir ao curso da aula. Eu não sei se você já sentiu, para mim, cara, tem feito uma diferença muito grande, talvez possa estar nessa secreção de hormônios. Aí eu fico muito mais ligado, muito mais elétrico, a minha aula é muito mais dinâmica, parece que o conhecimento flui mais fácil. Sim, agora que você falou, Bruno, é interessante. Tinha uma época que eu tentava me exercitar de manhã, acordando cedinho, antes de ir para aula. E era péssimo, porque de manhã... Não é do dia, cara. Ninguém merece ser feliz antes das 10 da manhã. Eu sabia que ele ia falar isso. Isso, para mim, dar bom dia sorrindo, para mim, é abuso de direito. Sabe? Mas, enfim. Agora, quando eu me exercito antes da aula da noite, eu percebo exatamente isso que você falou. Existe, eu acho que é um certo prazer que retroalimenta o seu pensamento, a sua vontade de expor o conhecimento, porque aquilo que você diz e a forma como você expõe parece que causa mais prazer em você. E daí você se dedica mais ao expor a matéria e a sensação boa continua a aula inteira. Eu concordo, eu noto isso também. Cara, eu tenho notado, porque Bruce, eu como sou do dia, cara, para mim, dar aula à noite tá ficando cada vez mais complicado. Eu tô ficando velho, então o que acontece? Chega 10, 11 horas da noite, cara, eu tô fechando os olhinhos, já dormindo, acordo 6 da manhã, 6h30, sem despertador. Então, a aula de manhã, para mim, ao contrário do Chico, não é problema, é se conhecer. Mas a aula da noite, cara, tem sido cada vez mais um sacrifício. Eu tenho que começar. E quando eu tenho feito atividade física à tarde, assim, no meio da tarde ou na hora do almoço, tem me ajudado a esse pico se estender um pouco para mais tarde e eu ficar mais ligadão no período da noite. Pode ser uma técnica aí para os nossos alunos, né? Exatamente, eu ia falar isso. Exatamente, pode ser uma estratégia utilizada. Eu tenho aula à noite, então se eu fizer atividade física antes, pode me dar uma despertada, quebrar a rotina ali do seu dia. E nesse caso especificamente do seu, que você faz logo depois do almoço ali, 2, 3 horas, comecem a reparar que depois do almoço sempre dá aquela baixada, você abaixa o ritmo, pode ser um momento que você vai descansar um pouquinho e tudo mais. Na hora que você insere a atividade física nesse momento, você dá a quebrada nesse ritmo, você traz seu corpo para um nível maior de excitação, para um nível maior de atividade, e aí você prolonga isso aí o resto do seu dia, e dá um gás maior no seu dia. E você ia falar também do sono, né, cara, que mexe com a serotonina e acaba ajudando, né, a liberar a serotonina para... Exatamente. Então, depende muito, isso tem uma relação muito grande com a intensidade do exercício também, né, Bruno? Então, você desperta demais. Né? Exatamente, então você fica ligado demais. Então, um treino de força muito pesado, a musculação muito pesada, horas ali, 1 hora, 1h30 antes de dormir, pode ser um problema. Pode ser. Então, é importante que cada um se conheça. Pode ser que o cara já está acostumado, a aluna já está acostumada, ela consegue fazer, não tem problema nenhum. Mas, em uma maneira geral, é importante a pessoa tomar esses cuidados aí. E falando de suplemento, quem treina musculação muito pesado acaba tomando suplemento, então alguns suplementos de pré-treino que podem impactar no sono. Verdade. Então, os termogênicos da bem, vida, né? Exatamente, Os termogênicos... complicado. Fala, Carol. Comigo, falando especificamente de estudo, comigo funciona assim, se eu vou estudar de manhã, se eu malhar de manhã, eu me sinto melhor. Sim. Eu me sinto mais focada no estudo. Então, isso para mim resolve. Agora, como eu estudo na parte da noite,
Então, quando eu malho à noite, eu faço esse equilíbrio aí, entende? Para mim, funciona dessa forma. Que legal. O Bruce falou, é cada aluno que está nos ouvindo aí achar o seu melhor momento. Isso. E para achar o seu melhor momento, galera, vai testando. Eu odeio malhar de manhã. Às vezes você odiava 5 anos atrás, agora o seu corpo muda, né? O nosso corpo está sempre em modificação, sempre mudando. Então, vai testando, vai enquadrando. Na hora que for fazer o seu planejamento de estudos, reserva lá 1 hora por dia ou 1 hora 3 vezes por semana. Porque essa é outra dúvida, né, Bruce? Quantas vezes por semana você exercitar, cara? Se a gente for considerar as recomendações, né, oficiais, das organizações e tudo mais, o recomendável é o máximo de vezes por semana, de 6 a 7 vezes. O máximo? Então, o máximo de vezes. É mesmo? É se manter ativo o máximo de vezes. Sério? É manter uma rotina ativa. Mas isso é o seguinte, se você... Isso com a intensidade, né, uma atividade moderada. Mas se você, não consigo, porque eu não quero fazer 7 vezes, tem, né? Eu posso sair para passear com o cachorro no final de semana. Posso sair. Vou estar de ressaca um dia. Não tem problema. Não tem problema. O hábito é que é o mais importante. Mas se você fizer 3 vezes por semana, você tem que puxar a intensidade um pouco para mais alta, né? Então, se você faz 3 vezes moderada, 5 vezes, 6 vezes moderado, e vai fazer só 3, aumenta a intensidade um pouquinho. Chega a 160 batimentos, Chiquinho. Tá certo. Aumenta 2 plaquinhas na máquina. Boa. Então, ajusta o seu treino para você compensar na intensidade a redução do seu volume de treino, que é a quantidade de treino que você tem na semana. Essa é uma dica boa. Tem épocas assim que eu tô mais tranquilo, que eu procuro ir 5, 6 vezes, mas chega uma hora, cara, não sei se é por causa da idade também, né, Bruce? Ficando velho, já falei. Que você acorda no dia seguinte, você fala, hoje eu vou, mas acho que eu não vou, não. E é se respeitar também, né, cara? Porque às vezes você vai acabar lesando também o corpo. Não, exatamente. Parado. Não, e é entender que é o seguinte, se eu tenho um hábito regular de atividade física, um dia que eu, por um acaso, não treinar, não é isso que vai comprometer. Treina depois, treina tarde, faz outra coisa, segura a alimentação um pouco mais, amanhã você treina. Então, o importante é você manter a regularidade de atividade, manter permanentemente. No mínimo, 3 vezes por semana aí de forma regular. Mas pode chegar a 7, né, Bruce? Agora pode chegar a 7. Pode chegar a 7. E é mais legal, 7 variando, né, Bruce? Como a gente falou no começo, isso. Né? Então, não necessariamente eu vou fazer 7 de musculação. Vou fazer 3 de musculação, 2 de corrida, 2 de passeio de bicicleta na praça da cidade. Vou dançar, vou chamar a esposa, a namorada, o namorado para dançar no final de semana, enfim. Cara, achei que você ia falar outra coisa aí, bicho. Chamar o namorado para fazer outras coisas aí, ó. Atividade física. Vai que tem alguém assistindo de dia, né? Vai que tem alguém assistindo de dia. Só que você falou isso, eu tinha certeza horário, que você ia sapecar essa, ó. Lembrando que é atividade física também. Não deixa de ser. Não deixa de ser, né? Depende da intensidade. Ou anaeróbica, né? Dependendo. É verdade. Agora, se fizer atividade física, aí tem chance, Chiquinho, dessa atividade ficar aeróbica mesmo, porque senão vai ser rapidinho ali, vai ser anaeróbica. Exatamente. Se não vai aguentar muito, entendeu, né, Chico? Não vai aguentar muito. Não vai aguentar muito, Chico, entendeu? Chico, vai subir escada aí, Chico. Não, é por isso que tem que ter, né, e tal. Mas agora, veja bem, uma coisa que me ajuda muito, eu ia falar exatamente isso, que é variar a atividade. Eu só corria como atividade aeróbica, mas daí estava me dando dor na canela, um pouco de dor no joelho, e correr dia sim, dia não, era melhor para mim. Aí, por conta dessas dores. Daí eu comecei a intercalar a atividade aeróbica da corrida com a atividade aeróbica da bicicleta. E é ótimo fazer essa troca constante, porque assim eu consigo sempre me manter ativo e mudando um pouco, né, a intensidade e também a qualidade do exercício. Perfeito, Chiquinho, é isso. É isso que eu falei, eu estou tentando também mesclar para ter mais oportunidades. De repente, quem gosta aí, os homens estão ouvindo, né, Bruce, jogar uma bolinha, né, às vezes 1 vez por semana, 2 vezes. É bom que reúne com os amigos, bate aquele papo, faz aquela resenha. Isso é bom também para a mente, né? O concurseiro, viu, gente? Pode jogar bola, né? As meninas podem chamar a amiga para bater um papo, caminhar, dar uma corridinha, né, Bruce? Jogar uma bola. Jogar uma bola, porque jogar uma bola. Bater uma pedra. Hoje tem aluna nossa que joga bola. Tem aluna nossa que é de time aí. Tem uma galera jogando bola hoje. Tem várias amigas que tem time aí regular, toda terça-feira, peladinha lá. Terça-feira, exatamente. Pelada das mulheres.
para mim, para manter o espírito nerd, ir para a bicicleta e ter a oportunidade de ler enquanto faz os exercícios, para mim foi fenomenal. Essa Chico, foi variar a atividade demais. não é sair do videogame e ir para leitura e ir para o jogo de RPG, não, tá? Não é isso que é variar a atividade aqui que nós estamos falando, não, tá? Não. Mas eu pedalo mantendo sempre a observância dos batimentos cardíacos. Aí tá tudo bem, né? Eu desviar a atenção para a leitura, mas mantendo os batimentos cardíacos constantes? Tudo bem, tudo bem. E ainda mais sabendo que a gente está falando para um público, né, que tá extremamente focado aí nos estudos, se conseguir conciliar isso daí, é possível, não tem problema. Exato. Eu comecei, inclusive, a ler na bicicleta quando eu estava estudando para minha dissertação de mestrado, e eu levava livro físico mesmo, com as canetas marca-textos assim no bolso, e abri o livro físico na bicicleta, inclusive uma aluna do Pingando suor. Pingando suor. Chocada, gente. Pingando suor. Por isso que, enfim, eu tive que mudar de estratégia para o Kindle, que aí não tem tanto problema. Mas já teve aluna do Supremo me vendo na academia com relação a isso. Se ela está ouvindo o Supremo Cast, comenta no post. Manda um e-mail para a gente. Só uma recomendação, não façam isso na esteira, tá, gente? Por favor. Aí. Aí não. Você não faz isso não, né, Chiquinho? Pelo amor de Deus. Não, só na bicicleta. Ô, Chico, mas você tá fazendo essa recomendação, tem aluno nosso, cara, que é bitolado, e tá assim, ó, não, cara, tive a ideia. Eu vou levar o resumo da aula do Chico lá do Supremo, que é ótimo, aquele PDF que o Supremo faz, eu vou levar agora para ficar lendo igual um psicopata. O Chico, lembra que é uma leitura mais lúdica, né? Que é uma coisa que não precisa se concentrar tanto, né? Porque senão também a galera do jeito que é bitolado, você vai ver nego chegando aí com vademecum debaixo do braço para chegar na esteira. Ou então, velho. com o aplicativo aberto para assistir aula. Exato, não. Houve podcast. O Chico, a gente está falando isso aqui, você falou rapidinho. Ô, Bruce, há 3, 4 anos eu descobri essa maravilha que são os podcasts e eu não piso na academia sem isso aqui na orelha, cara. Eu só consigo entrar eu já voltei em casa para buscar meu fone. Buscar o fone. Várias vezes eu voltei em casa para pegar o fone. Não, e uma coisa que é bacana, que tem podcasts, tem uma série de situações, por exemplo, de meditação. Tem. A Carol de atividade de meditação é legal, é bem bacana. É bacana. Tem o Supremo Cast também. O Supremo Cast, cara, tá bombando nas academias. A gente sempre chega print pra gente de tela da galera se exercitando. Porque musculação, né, Bruce, é muito tranquilo, né, cara? Tem alguma restrição a isso, assim, do ponto de vista... Não, o importante é que durante toda a prática do exercício, você concentre naquilo que você está fazendo. Você consiga prestar atenção na execução do exercício, na bicicleta, na intensidade. Mas que é possível ouvir. Então, é claro que à medida que a pessoa vai avançando no treinamento, ela vai tendo mais facilidade, inclusive, para ouvir. Ela vai conseguindo assimilar um pouco melhor. Consegue prestar atenção nas duas coisas também? Exatamente, mas prestar atenção na atividade que está sendo realizada é fundamental. E até também, vezes... se for uma coisa, como você colocou, né, Bruno, muito bem, se for uma leitura mais leve, uma coisa mais descontraída, mais tranquila, até para você realmente relaxar. Perfeito. Porque os nossos alunos, né, tem que aproveitar esse momento não para se estressar mais estudando. Por isso que eu fiz esse alerta aí brincando com o Chico, né, Chico? Às vezes a academia vai ser um momento de descompressão. Eu venho do ambiente policial, né, Bruce? E muitas vezes a gente ia para umas operações mais complicadas, mais perigosas, né? Você conhece lá o Ricardinho, nosso amigo em comum e tal. Então, tinha época que a gente ia para umas missões mais longas, que a gente estava lá todo mundo pronto, aí chegava um superior, galera, hoje é descompressão, dá uma relaxada aí que amanhã o pau vai torar. Aí, galera, vamos ali tomar uma cerveja, vamos bater um papo. Tinha gente que ia fazer atividade física, porque sabia que na hora que tem para descansar, meu amigo, descanse. Então, a academia, para você que está nos escutando aí, estudando para concurso, pode ser esse ótimo momento de descompressão que todos nós precisamos de ter para manter essa vida equilibrada, que já falamos 300 vezes no Supremo Cast, é super importante para a gente. É fundamental. Bom, fundamental. Seguindo aqui, Bruce, vamos falar agora um pouquinho de teste de aptidão física, que o Supremo, você sabe, né, cara, é a casa do delegado, é o curso referência no Brasil em preparação para delegado de polícia. A gente, inclusive, vou te convidar para um projeto próximo aí, se segura na cadeira, que daqui a pouco eu estou te convidando, Bruce. Cara, a gente precisa falar para essa galera que está se preparando para agente, para escrivão, para investigador, para papiloscopista, para perito, para delegado. Tem muitos alunos aqui nossos também que fazem CFO, né, curso de formação de oficiais da Polícia Militar, faz concurso para soldado da Polícia Militar, fazem, às vezes, provas para bombeiro, enfim.
a gente sabe que uma série de concursos públicos tem essa exigência de uma etapa consistente no teste de aptidão física. Sua experiência com os candidatos que você já trabalhou, há uma tendência bem maior daqueles que já têm atividade física incorporada, imagino eu, serem aprovados, né? O que você tem a dizer para a galera? Porque eu sempre falo isso na minha aula, galera, quem está estudando para a polícia tem que colocar, não é igual matéria, é igual você vai estudar direito constitucional, direito penal, você vai colocar o teste de aptidão física, você vai colocar o exercício físico. Traz um pouco dessa sua experiência aí para a gente, você que já trabalhou muito tempo com isso também. Bruno, acho que você abordou bem, né? Que quem vai fazer um concurso que tem a exigência de um teste de aptidão física tem que colocar como rotina, tem que ser prioritário. Por quê? Eu não sei, né, como que é a questão das matérias aí teóricas do direito, como que eu não tenho esse conhecimento todo, mas, cara, o TAF depende única e exclusivamente de você, não depende mais ninguém, não depende de nada. No Supremo Cast que eu estava ouvindo antes, né? Não depende de interpretação, não é subjetivo, não é nada, não tem disso. É você e o que você consegue fazer. E o mais legal, você não está competindo com a outra pessoa necessariamente, né? Até compete que em alguns editais ali ele coloca como critério de classificação, mas o seu objetivo é fazer o seu melhor, então depende única e exclusivamente de você. E ponto importante, porque eu já tive experiência de pessoas que treinavam e não deram importância à especificidade do teste e não passaram. Exatamente. Já tive pessoas que não treinaram, mas focaram durante um certo período, né, controlado, e conseguiram passar. E teve gente que treinava e passou, e gente que não treinava e não passou. Então, as situações elas acabam acontecendo. O mais importante é o seguinte, as pessoas entenderem que o teste não é fácil. Para quem não treina, correr 12 minutos, é tranquilo. Não é tranquilo. As velocidades médias ali, né? O Chiquinho colocou a frequência da intensidade dele. Hoje a gente usa muito em treinamento a velocidade média. E as velocidades médias ali não são baixas. Não é, para quem não corre, não é trivial chegar e correr 12 minutos a 10 por hora. Né? Na Polícia Federal dá 11, para não ser reprovado. Polícia Federal são 11 quilômetros. Tem que correr 12 minutos na esteira a 11 quilômetros. Não é fácil, não é trivial. Para fazer o mínimo. Para fazer o mínimo, isso aí. Então, não é trivial, não é aquela coisa assim, eu não consigo, vou lá e consigo fazer. Nadar 50 metros não é simples, não é aquela coisa que, vou nadar. Então, tem que se preparar. Em 41 segundos. Exatamente. Em 41 segundos. Isso é assim, não é... Na PF. Na PF. Não que é o teste físico mais difícil, né, cara? A PF sempre foi o teste físico mais difícil do Brasil. Sempre foi mais difícil. Ele é bem difícil. O da Polícia Civil ele é mais segmentado, né? Ele é tem mais opções de pontuação, ele é mais fragmentado ali, e o da PF tem a margem maior de resultado. Daqui a pouco a gente vai abordar esses testes, porque eu tenho muito candidato, tem muito ouvinte que está ouvindo, não conheço, fala para a gente desse teste, quais são os exercícios. Daqui a pouco, Bruce, nós vamos dar essa pincelada para a galera aqui. Mas você acha que os candidatos, ultimamente, têm tido mais essa consciência? Nos meus alunos, eu tenho percebido um pouco mais isso do que no passado. Eu acho que no passado a galera se preocupava meio com o físico, quando convocava e tal. Eu não sei, pode estar tendo uma mudança de percepção, mas eu tenho sentido os alunos mais atentos. Não, mas eu tenho percebido também, Bruno. Eu tenho percebido que, de uma maneira geral, as pessoas têm se envolvido mais com a atividade, né, com a atividade física. De uma maneira geral, a população tem crescido, né, o número de pessoas, né, praticando. E especialmente falando das pessoas que estão envolvidas no concurso, eu acho que tanto elas já se conscientizaram disso, os cursos, né, têm reforçado isso, que igual você é um defensor, né, você prega isso já há bastante tempo, então acho que as pessoas cada vez mais têm entendido essa importância. E na hora ali do teste, realmente colocar em prática todo aquele processo de 6 meses, 1 ano, que você vem realmente desenvolvendo. Então, de uma maneira geral, as pessoas têm se preocupado com mais antecedência, tá? Eu já cheguei a receber, no último da PF, eu recebi um candidato que tinha sido aluno na época do pretório, que me ligou, Bruce, estou precisando, fui convocado, tenho 3 semanas, se eu não me engano. Putz. Eu falei, cara, vamos ver o que vai dar, vamos tentar fazer. Aí, nesse caso, tem que ser o mais específico possível, né? E mais, né, Bruce? Além dessa especificidade, que a gente vai falar um pouquinho dela também,
eu acho que o histórico que a pessoa tem de preparação física ajuda muito, né? Se a pessoa já tem um histórico, já foi atleta, pode estar 2 anos parado, mas existe ali, não sei se é uma nomenclatura correta, te peço desculpa, mas uma memória muscular. Né? No popular isso. A gente fala isso, né? Então, a pessoa que tem um hábito de treinar ou que treinou muito tempo, ela costuma responder mais rápido, porque ela já sabe mais ou menos, conhece a intensidade, ela já entende ali um pouquinho e consegue ter uma resposta mais rápida, assim, sem dúvida. Claro que depende da velocidade dessa resposta, ela tem de treino prévio e quanto tempo ela ficou parada. Claro. Então, uma pessoa que treinou 10 anos e ficou parada 1 mês porque viajou, enfim, ela vai voltar rápido. Uma pessoa que treinou 1 mês e ficou 5 anos parado... Ela não treinou, né? Haja memória, né? Haja memória. Exatamente, cara. Isso é muito importante. Fala, Carol. Quando a gente fala de TAF, o pessoal, às vezes, começa a acreditar em alguns mitos. E, assim, eu quero saber realmente se são mitos ou não. Por exemplo, você vai fazer o concurso da PF, tem TAF, viu? Você precisa começar a se preparar aí com, no mínimo, 12 semanas. Isso é verdade mesmo? Tem alguns outros mitos que o pessoal costuma acreditar? Quais são as condutas realmente corretas, as condutas erradas? Porque eu acho importante a gente falar isso também, porque tem muito ouvinte que está começando a se preparar para concurso agora. Tem ouvintes que já estão se preparando há muito tempo, mas tem uns que estão começando agora. E, assim, às vezes caem nessas conversas aí, nesses gatilhos do medo, e ficam até preocupados e começam a se distanciar até dos seus sonhos, né? De realmente ser aprovado em concurso. Então, acho interessante a gente falar também sobre esses mitos aí. Não, Carol, perfeito. Assim, para além da questão do gatilho do medo, né? Uma coisa é certa, se não treinar, não passa. Se a pessoa que não tem histórico de treinamento, não passa. Isso é importante a gente deixar claro. Não adianta falar assim, não, vai com fé que vai dar. Não vai dar. Uma pessoa que não está habituada não vai conseguir fazer, então é importante isso ficar claro. Só que a boa notícia é que é possível treinar. A boa notícia é que é possível reverter isso. 12 semanas é um tempo que a gente consegue imprimir uma série de modificações no corpo. A gente consegue, sim, evoluir em algumas questões. Só que depende de uma série de coisas. Depende do histórico, né, como a gente havia falado. Depende da condição, por exemplo, de peso corporal dessa pessoa. Se é uma pessoa que está dentro do peso corporal e estética, tá? A discussão é performance e resultado para o teste. A pessoa que está dentro do peso adequado para o teste, que simplesmente estava ali parada, mas alimenta relativamente bem, tem uma vida relativamente ativa, desce, sobe escada. Esse cara com 12 semanas é possível treinar essa pessoa, né? Treinar de forma muito direcionada para o teste. A pessoa que tem tempo, a vantagem é que o treino consegue ser mais tranquilo, com menos riscos. Uma pessoa com menos tempo de treino, querendo ou não, você está sujeito a ter um tipo de lesão. Você tem que ser mais intenso. Aumenta o volume, né, de treinamento e acaba tendo lesão. E mais a intensidade até, Bruno, que você acaba colocando uma pessoa, por exemplo, para fazer o teste de barra, uma mulher conseguir fazer a barra não é simples. Não. Então, você começa a colocar a pessoa para fazer a barra. E um mito que existe também, Carol, muita gente acha que para o teste tem que treinar só aquilo que é pedido no teste. Então, você eu cansava de ver na academia a pessoa só fazendo barra e fazendo puxada, barra e puxada, barra e puxada. E aí, perna não treinava. Mas aí, como que eu vou saltar? Como que eu vou correr? A parte aeróbica. Você vai fazer um teste, por exemplo, de barra, que é extremamente desgastante para quem não está habituado. Eu tenho 5 minutos de intervalo entre um teste e outro, uma tentativa e outra, na verdade, né? A tentativa e as provas. E se eu não for bem, eu tiver que fazer de novo aquele teste? Se eu tiver mal condicionado aerobicamente, eu não vou conseguir recuperar nesses 5 minutos. Eu vou chegar cansado no teste. Então, o importante tenho tempo, programar para fazer geral, fazer um treinamento geral, uma melhoria, né, do corpo como um todo. À medida que vai aproximando, aí eu vou especificando o treinamento. É muito, muito parecido com um ciclo olímpico, por exemplo, né, com a preparação de um atleta. O atleta aprova o tempo inteiro. Ele treina outras capacidades. Quando chega no período perto da prova, ele direciona para aquilo ali. Excelente, Bruce. Ô, Bruce, isso que você está falando aí, cara, é muito verdade. Porque, Chico, você sabe, né, cara? Eu fiz TAF, né? Sei, Bruno. Sabe quanto foi meu TAF?
Sabe quando foi meu TAF? Quando? Abril de 2002. Está completando 18 anos que eu fiz meu TAF. 18 anos, cara. Eu sei que você fez TAF e eu sei que você tem uma certa meta de vida, que é repetir o TAF depois que você se aposenta, não é? Olha o Chiquinho revelando meus podres aí, Bruce. Saiu da PF exatamente da mesma jeito. É verdade, Bruce. Eu tracei uma meta, cara, até para me motivar, que é, no dia que eu pedi minha aposentadoria na PF, eu vou ter 55 anos de idade, eu entrei muito novo, eu fiz meu TAF, eu tinha 23 para 24. O dia que eu entrar com o meu pedido de aposentadoria, eu vou na academia, eu vou repetir, eu vou numa pista, eu vou fazer exatamente o mesmo TAF que eu fiz quando eu entrei na PF lá em 2002, quando eu fiz o meu. É uma meta, cara, porque aí são 30 anos, né, de serviço, vou ter 55 na aposentadoria, então eu quero, uma meta pessoal, fazer um TAF no dia que eu pedi minha aposentadoria para mostrar assim, ó, tá vendo? Fui um servidor que honrou, né? É isso. Cada um nutre seus valores, né? Eu acho que esse é um bom valor para se nutrir. E outra, né, cara, é envelhecer com qualidade. Eu acho que a atividade física, para mim, tem muito esse significado, não perder o pique, não perder o gás, não perder a motivação, trabalhar com essa parte hormonal. Mas focando especificamente no TAF, isso que você falou aí, Bruce, eu acho fundamental. Você falou de massa corporal e etc. E eu vejo nas nossas aulas alguns alunos que estão estudando para delegado ou para agente, para escrivão, que você assim olha e fala, opa, parece que aquela pessoa não está no peso adequado, né, cara? Ou a pessoa é muito magra, muito, muito magra, ou a pessoa está um pouco gordinha ali. Então, eu não sei se o Chico já percebeu isso em aula, né? Poxa, eu cheguei uma época que eu tinha um aluno meu, cara, que ele tinha obesidade mórbida mesmo, e o sonho dele era ser delegado. E como é que eu chegava pro cara, assim, velho, deixa eu te falar uma parada, com essa obesidade mórbida aí, vai ser difícil você passar no TAF. Então, você soltava umas pérolas assim na aula para ver se o cara, né, pescava, porque é complicado. Então, eu acho que às vezes também o auxílio para quem vai fazer TAF de uma nutricionista, eu acho, ou um nutricionista, eu acho fundamental, né, Bruce? O que você pensa disso, cara? Não, é fundamental. E nesse caso, nesse exemplo que você deu, para além do nutricionista, do treinamento regular, cara, muitas vezes a obesidade ela está associada com uma ansiedade, está associada com algum distúrbio. Então, acompanhamento multidisciplinar do endócrino, do psicólogo, e isso é muito legal. Para aquela pessoa que está só acima do peso, ou está muito abaixo do peso, aí você vai com bem orientado, né, um nutricionista que entenda da rotina de treinamento e um alinhamento entre o profissional de educação física e o nutricionista ali para ajustar isso é fundamental. O baixo peso pode comprometer na hora de aumentar a força, de ganhar força, e um peso corporal acima do ideal, ele vai ser mais difícil, você vai ter que ter mais massa muscular ainda para conseguir levantar um corpo de 70 quilos para fazer a flexão é uma coisa. Se eu abaixar para 65 é outra coisa. Então, às vezes, com o mesmo nível de força que eu tenho hoje, a hora que eu abaixo o peso vai ficar mais fácil de fazer. Para as mulheres sustentar, enfim. Ano passado, Chico e Carol, eu estava com um gotejamento na corda vocal, o que estava me deixando muito rouco. Eu fui na otorrino, fui na fono e nada descobria. Aí a otorrino, que era muito boa, muito competente, até indicada pela Renatinha Abreu, nossa professora, nosso colega, me falou, Bruno, você está com um problema aí de um muco, de uma secreção na sua corda vocal, você usa sua voz profissionalmente, você usa ela de uma forma muito forte, como a gente já conversou, né, Chico? Então, além do acompanhamento com o fonoaudiólogo, vai no nutrólogo. Ô, Bruce, eu perdi, cara, com esse acompanhamento de nutrólogo, 3 quilos. Ô, bicho, eu estou me sentindo muito mais bem disposto e não poderia me considerar acima do peso, mas eu perdi 3 quilos, dei uma secada maior e me ajudou, cara, 3 quilos, parece bobeira, mas me ajudou, assim, enormemente. Então, eu acho que, depoimento pessoal, isso é muito bom. E, Chico, como eu falei do TAF, eu queria trazer outro detalhe, isso é muito importante para a galera ver como é que TAF em concurso é um negócio que pega mesmo, sobremaneira em concurso da Polícia Federal. Quando saiu o resultado, Chiquinho, da prova objetiva, da redação e tudo mais, lá da primeira fase do meu concurso, lá em 2002, eu estava, cara, eram 56 mil candidatos no Brasil para 300 e tantas vagas, uma coisa assim, eu não lembro o número de vagas. Era muita vaga até, tá? Mas tinha 56 mil candidatos para delegado federal. Cara, a minha classificação fiquei em 800,
quando saiu esse primeiro resultado. Eu falei, nossa, longe pra caramba das vagas. E confesso, mas eu treinava judô na época, era atleta de judô na época, né, Bruce? Então tinha mais facilidade de fazer um TAF. Não me preocupei muito com o TAF, não. Mas quem já tinha feito o concurso de 97 e estava lá na época no Pretório estudando, eu era aluno do Pretório nessa época, trabalhava lá também, falava assim, Bruninho, você está dentro. Você está dentro das vagas, você está louco, velho. Eu estou em 800, cara. Ele, bicho, você não sabe o que é o TAF da PF. Na hora que tiver o TAF, você é novo aí, moleque, magrelo, faz esporte, você vai detonar no TAF e com certeza você vai estar dentro das vagas. Você é doido, bicho. Que? Eu estou em 800, cara. Veio o TAF, cara. Eu caí para 304, 303. Fiquei bem dentro do número de vagas depois do TAF, cara. Foram mais de 500 pessoas eliminadas. E na hora do TAF, eu não me preparei, porque, como eu falei, eu treinava judô, para mim era bem tranquilo. Com 23 anos, você cumprir aquelas marcas. Ô, Bruce, eu comecei assim, cara, eu começava com a prova de barra, né? Na época, Chico, era no mínimo 5 barras para homem na época, tá? Hoje é diferente. Mas na época era eliminado quem não fizesse 5 barras de homem, tá bom? E eu comecei a olhar, cara, eu sou letra B, né? Aí eu comecei a olhar a galera da letra A, assim, fazendo o teste de longe, bicho, metade não estava conseguindo fazer as barras. Não eram nem os outros exercícios que tinham o salto, a impulsão horizontal, a corrida, a natação. Até quando você começa a crescer assim, rapaz, vai dar, achando que vai dar. A galera começava a ser eliminada. Eu lembro de uma menina que estudava comigo no Pretório, Bruce, ela era o 4º lugar no Brasil, no concurso de delegado. Então eu estava em 800, essa menina estava em 4º lugar no concurso de delegado federal. Ela era a primeira de Minas, 4ª do Brasil. E ela corria, o nome dela era Concê, ela corria na mesma bateria que eu, né, na mesma divisão, B e C, corriam juntos ali. Cara, eu acabei minha volta com um tempo bem folgado na época e eu vi ela se esforçando. E a gente não podia correr junto com a outra pessoa incentivando o candidato. Você não pode, vamos! Eu fiquei de longe assim, vai. E ela começou a ter câimbra e tal, e foi eliminada. Ela conseguiu fazer a barra, conseguiu fazer o salto, mas chegou na corrida, ela não conseguiu fazer. Então, o 4º lugar do meu concurso, Chico, era uma menina muito inteligente e dedicada. Hoje ela é até procuradora da República, e ela tomou pau no exame físico da Polícia Federal. Então, não adianta você estar na ponta dos cascos no direito e chegar na hora do teste físico e perder. Porque vocês já imaginaram, ouvintes, a frustração que deve ser? Você fez tudo bonitinho, fez seu dever de casa, passou em todas as etapas, chegou lá na frente no TAF, que era para você jantar, que era um negócio de longo prazo, que só dependia de você, que normalmente o TAF é só eliminatório. O TAF não costuma ser, na maioria dos concursos, classificatório. Você tem que fazer um mínimo de repetições ali que o edital coloca e a pessoa ser eliminada. Eu conheço muita gente que já foi eliminada e posso assegurar para vocês, é extremamente frustrante. E quem está fora do número de vagas, como foi o meu caso, às vezes entra para dentro do número de vagas exatamente pelo teste físico. Não é isso, Bruce? É isso aí. Eu tive a experiência já de uns 2 ou 3 TAFs de bombeiro militar como aplicador. Então, sim, isso é ótimo. Na época que eu trabalhava, que eu atuava na PUC Minas. Então, a gente participou, enfim, a gente aplicava os testes. E é realmente muito. Você vê na cara do candidato, o cara não passar, eu conversei com vários depois, nossa, eu achei que fosse dar, não deu, nossa, que frustração, mas agora eu vou me dedicar mais para o próximo. Então, é realmente perder uma oportunidade daquilo que estava ali na sua mão, daquilo que dependia de você conseguir organizar. E outra, né, Bruce? Treinar sempre um pouquinho acima daquilo que é necessário, né? Se são necessários 5 barras, você tem que estar fazendo 7, pelo menos, ali, bem tranquilo, né, cara? Exatamente. Porque chega lá na hora, vai que tem gente que se motiva, tem gente que fazia 5, chega na hora e fez 8. Né? Então, aquele atleta olímpico nunca fez aquela marca, chegou no dia da competição, no dia da Olimpíada, ele bateu o recorde mundial. Foi a melhor performance da vida dele, porque ele chegou na ponta dos cascos. Exatamente. E o que acontece? No treinamento, né, igual em prova é assim, é treinar sempre superior, como você bem colocou. Então, se eu consigo correr a 12, 13, corre a 12, 13, não tenta correr a 14 também. Se eu treinei e só consigo correr a 11, não tenta correr a 12 também não, porque senão você vai quebrar. Não, tô bem, tô seguro. Você treinou o tempo inteiro a 11 por hora, por exemplo. Você conseguiu cumprir a meta ali, você nunca treinou, você não sabia correr e tudo mais. Aí você corre a 11, aí você começou a correr, tô bem. Aí você vai e acelera, e aumenta a intensidade. Você vai quebrar, você não vai conseguir. Então, faz o que você treinou. Tem um grande amigo meu, que é da old school também, treinador de corrida. Ele fala, corrida é matemática.
é isso. Não adianta você, tô querendo fazer pampulha no final do ano. Você acha que dá? Não sei, cara. Você treinou. Quanto que você está fazendo? A corrida é matemática, não tem mistério, não tem mágica, não tem nada. Você treinou, você consegue fazer. Você não treinou. Claro que pode ter uma lesão, pode ter uma doença, né? Mas de uma maneira geral, você vai conseguir cumprir aquilo que você se comprometeu, aquilo que você né, passou a fazer. Outro ponto que eu acho legal, cara, é o da especificidade que você falou. Porque não adianta, falando de corrida, o cara correr maratona e achar que vai fazer a meta do TAF, né? Que são estímulos completamente diferentes. Então, o cara, tem aluno que chegou para mim, Bruno, tá tranquilo, cara, eu tô correndo aí 25 quilômetros, 30, eu tô treinando para maratona, chegar lá, correr 2.400, eu falo, bicho, mas peraí, é 2.400, né, em 12, ou 2.035, né, para as meninas, normalmente. Exatamente, 2.035. Isso é a especificidade que você se referiu, não é isso? Exatamente, porque a maratona, por exemplo, se é um cara de maratona de um nível intermediário para mais avançado, que ele vai conseguir correr na velocidade ali, porque ele corre a 11, 12 e vai correr a 11, 12, para ele não teria problema. Mas aquela pessoa que corre muito no limite, que é aquele praticante, sabe aquele cara que faz a pampulha em 2 horas, que faz a maratona em 5 horas, que corre a 8, 8 e meia, consegue segurar por muito tempo, mas correndo uma velocidade menor, esse cara não vai conseguir fazer. Então, ele precisa aumentar a velocidade dele. E o mesmo se aplica, eu sou ciclista, você vai ter que treinar corrida. Não tem jeito, você vai ter que treinar corrida. Você vai ter que... Porque aí treinar natação. Exatamente. A transferência é ainda menor. Se da maratona para o 2.400 já não é tão simples, para a corrida, para um ciclista, por exemplo, para a corrida, um ciclista para natação, um judoca para natação, então é diferente. Então, e a natação também, né? Como é que é? A natação o quê? A natação também é uma que tem que ter muita atenção, porque não é todo mundo que sabe nadar. Não é todo mundo que correr, ainda todo mundo consegue ali andar, correr. Mas é importante se preparar bem. É muito específico, aluno nosso que me pergunta, né, Carol, assim, o Bruno, eu ia natação. Eu falei, bicho, você nunca nadou? Não. Então é escolinha, cara. Escolinha, aprender a nadar crawl, né, nado livre, que é o nado que você vai performar melhor. Então é escolinha de natação, filhão, pranchinha, pernadinha, e vai melhorando o bracinho. Tem que aprender, não tem jeito. Ele tem que aprender a nadar, ele tem que aprender a fazer a abraçada, não necessariamente com uma técnica correta, mas ele precisa conseguir completar o nado, não tem jeito. Porque, e os editais, a maioria deles não exige um tipo de nado específico, é nado livre, você tem que deslocar na água por 50 metros. Então você tem que chegar no final, fazer a virada, isso é importante, porque a virada não é simples, você tem que fazer a virada e manter. Eu para fazer virada na natação, eu sempre fui igual um saco de areia, cara. Eu faço a virada, entra a água desde criança. Eu sou horrível na virada, cara. Minha técnica de virada é ridícula, né? Eu fiz natação por um tempo também e a virada era sempre um desafio. Você vai pensar, não, ter que soltar muito ar pelo nariz quando viro, mas se você chega já no final do fôlego, não dá. Aí você dá aquela buscada no ar. Exato, uma buscada antes de virar, o que basicamente anula a utilidade da virada. Ô, Bruce, mas eu acho legal também a gente falar, caminhando já para o final do episódio, de quais são os testes mais comuns que a gente tem, os exercícios que são cobrados mais comumente. Vamos lembrar aqui, barra fixa, né? Normalmente da PF, da PRF, né, trabalham com barra fixa, o salto horizontal, a natação e a corrida de 12 minutos. Isso. Não é isso? Então a gente tem outras marcas mínimas que são diferentes para homens e para mulheres. Exatamente. Tá, feito esse critério isonômico aí, tratar igualmente os iguais, desigualmente os desiguais, tá? Isso. E é legal entender, por exemplo, no caso da barra fixa, que é um exercício que elimina muito também, né? Um teste que elimina muito, a pegada é livre, então você pode fazer com a pegada pronada ou supinada. Exatamente. Você pode fazer com qualquer uma das duas. E dinâmico dos homens e das mulheres é isométrico. Das mulheres ela tem que sustentar, ela não precisa subir. Ela alcança a posição e sustenta pelo tempo. Então, isso é importante. E a gente tem outros testes, por exemplo, que tem da Polícia Civil, tem a flexão de braço. Sim. Né? Flexão tradicional, né? Não é igual do presidente com o joelho no chão, não, né? Não. Assim, né?
Mesmo ele com histórico de atleta, né? Não é aquela, mesmo não. com histórico de atleta. Mesmo com histórico de atleta, não é aquela, não. Então, tem a flexão de braço, tem alguns testes que são alguns TAFs que são exigidos, o teste de agilidade. Então, você tem um deslocamento. Verdade. Então, é um teste menos físico e mais motor, vamos dizer assim. Ele tem menos mais de coordenação, né? Mais de coordenação. Então, mas que é importante a pessoa se preparar. Ela tem que saber fazer o teste, ela tem que deslocar. E alguns testes, tem o de 50 metros. Em vez de ter o de natação, tem de 50 metros rasos. De corrida, né? De corrida. Polícia Legislativa tem muito isso. Né? Polícia da Assembleia, Polícia do Senado, eu acho que tem esse teste aí, salvo engano. O da Polícia Civil tem, do Bombeiro também. Eu não sei se os últimos editais, mas do Bombeiro também tem. Então, em vez da natação, alguns deles têm esses testes. Então, são 50 metros, que diferentemente do teste de 12 minutos, né? É um teste que vai avaliar muito mais a sua capacidade de explosão, a de força, do que necessariamente a capacidade de aeróbica. Então, são treinos muito diferentes um do outro. Tem alguns concursos delegados que pedem aquele meio sugado, né? Tem, não tem? Tem. Teste meio sugado, que é tipo vai em cima, vai embaixo, pula para trás, vai em cima, vai embaixo. É o burpee. É o burpee, né? O burpee do crossfit, né? Da galera do crossfit. Aí o burpee é o meio sugado, né? Isso aí. Tem alguns que pedem o burpee, tem alguns que pedem abdominal também. E o salto horizontal. Impulsão horizontal. Tem impulsão horizontal, que tem na PF também. É pés paralelos, e você salta sem tomar impulso. Sem tomar impulso. Chico, 2,35 para homem. Isso aí. Muita coisa, né? A gente que tem a perna pequena, Chico, não que a gente é pequena, a gente tem a perna pequena. Pra gente, cara, é complicado, mas dá. Mas treinando especificamente para o salto, você consegue. Não é ficar fazendo agachamento com 300 quilos que você vai fazer isso. E o que acontece? Com esse teste especificamente, o que eu via muito dos candidatos, a grande dificuldade não é a força e a potência para o salto, é a coordenação para o salto. Coordenação. E você não pode cair para trás. Você tem que cair pra frente. Exatamente, porque a marcação é do seu ponto mais próximo do salto. Então, já cansei de ver de gente que conseguia nos treinamentos e tudo mais saltar a distância, mas na hora de cair, caía com a mão para trás, por exemplo. Queimou o salto. E tem que cair com os dois pés juntos, né? Não, os dois não podem estar um à frente do outro, mas a marcação vai ser do mais próximo. Tá. A marcação, né? Entendi. O último toque do seu corpo no chão. Então, pode ser com a bunda, pode ser com a mão e tal. Você cai com a mão para trás. O legal é que você tem só 2 chances, tá, minha amiga? Queimou uma, você não pode ficar ali o dia inteiro tentando, não. Tentou uma. Segura aí que daqui a pouco nós vamos fazer o de todo mundo, você faz de novo. Ou a segunda não deu, você nem continua no teste, tá, Carol? Já cata suas coisinhas, bota debaixo do braço. Eliminado. E vaza, você nem faz os outros testes. Não, e muito bem lembrado. O teste de 12 minutos é só uma tentativa, de uma maneira geral. Tem o teste de 12 minutos de corrida, que é o teste de Cooper, né? A maioria dos testes são 2 tentativas com 5 minutos de intervalo. Você corrida pode tanto... Corrida não. Você pode tanto fazer um teste para tentar melhorar ou para tentar alcançar o resultado se você não alcançou. E para melhorar é só quando tem a classificação, né? Só quando o TAF é classificatório. Porque quando ele é só eliminatório, você fez o mínimo, filho, acabou, tô dentro e vamos tocar o pau. E assim, uma coisa que é importante, porque é uma matemática, uma estratégia importante aí, pegando como exemplo da Polícia Federal, que você tem um mínimo em cada teste, mas tem um mínimo no conjunto de testes. Se você fizer o mínimo em todos, não dá o mínimo. Você não passa. Você não passa, exatamente. Então, você tem que focar ali para a minha dificuldade é natação, eu não consigo nadar, então eu tenho que nadar para garantir o mínimo, e na corrida que eu mando bem, eu tenho que tirar 5. É isso aí. Então, é importante entender essa matemática e montar essa estratégia para falar assim, se eu garantir o mínimo aqui no que eu sou mal, na barra, por exemplo, eu tenho que saltar... Então, gente, como a gente está mostrando aqui para vocês, cada polícia de cada estado, ou como eu citei, a Polícia Civil, a Polícia Federal, a Polícia Militar, as polícias legislativas, das casas legislativas, cada um vai ter o bombeiro, cada um vai ter a Polícia Penal, né? Pode ser que agora eles coloquem teste físico também para a nova polícia, criada em 2019, a Polícia Penal, que são os agentes penitenciários. Cada polícia vai ter o seu TAF específico. Então, mais uma vez, aqui fica o nosso reforço e a nossa lembrança. É muito importante você ter o seu edital, que é seu foco, até para saber como vai ser dar o seu treinamento para o TAF. Para ter um parâmetro, né?
Perfeito, Carol, para a gente ter um parâmetro. E é legal, né, o Bruce, ele levar esse teste físico para um educador físico, né? Ô, meu chapa, beleza? Aqui, ó, tô pensando em fazer esse concurso aqui, ó. Nós temos que fazer esse teste aqui. Você concorda comigo? Concordo demais. A grande questão é essa. Eu acho que todo mundo tem condições de treinar e alcançar esse resultado. E se tiver esse apoio, tiver esse suporte, eu já treino, já estou em uma academia, já frequento, já tenho contato. É importante você levar para ele entender como que tem que ser seu treinamento. Falar, ó, meu amigo, daqui 6 meses é a perspectiva de ter a realização do teste. Então, em 6 meses eu tenho que conseguir fazer isso daqui. Me ajuda? Monta aqui a programação para que eu possa fazer. Então, explicar, cumprir, dialogar com esse profissional o tempo inteiro para vocês irem ajustando o treinamento à medida que você vai avançando, ou se não estiver melhorando, que ele possa fazer algum tipo de ajuste. Isso que você falou, eu acho... Fala, Carol. Eu fiquei com uma dúvida aqui agora. Pergunta assim, de leiga mesmo. Você falou sobre levar o edital, as previsões do edital sobre o TAF para o preparador físico. Se a pessoa quiser se preparar sozinha, é possível? Ela consegue? Ou você acha que não é recomendado? Se ela tiver já um preparo físico constante, já há muito tempo, mesmo assim, você acha que é ideal que ela tenha, de fato, um preparador físico para esse teste específico? Carol, eu sou adepto de que as pessoas têm que ter autonomia para frequentar, porque eu acho, para fazer atividade física, eu acho que quanto mais pessoas fazendo atividade física, no longo prazo, mais pessoas vão procurar também os profissionais, vão entender os benefícios da atividade. Então, quanto mais autonomia para fazer, eu acho que é importante que se tenha. E ainda mais no momento, como a maioria dos nossos ouvintes aqui, né, estudando, muitos até, não sei como que é a realidade, mas muitos devem deixar de trabalhar e ficar por conta dos estudos, enfim. É possível sim, é possível. Mas é importante, pelo menos um bate-papo inicial, entender, conversar com algumas pessoas que já passaram por essa experiência, não para copiar o treino, mas para entender alguns direcionamentos. Por exemplo, aquela pessoa que tem uma praça, faz barra todo dia, o treino dela é só fazer a barra todo dia. Vai ajudar no teste? Com certeza vai, mas tem chance de gerar algumas disfunções. Então, por mais que faça a barra, faz uma flexão para compensar, para equilibrar a musculatura. Então, para tentar ter algumas estratégias para tentar minimizar o risco de treinar sozinho. Mas possível não é o mais recomendável, mas é possível sim, e as pessoas têm que ter autonomia. Eu sou muito favorável a isso. Perfeito, Entendi. Bruce. Isso mostra... E mais uma coisa. Não, pode continuar. Não, eu acho que o que o Bruce falou, Carol, só em complemento ao que você perguntou, é muito importante porque a gente não está aqui recomendando, igual muitos alunos acham, a contratação de um personal trainer que vai custar R$500 por mês, R$600 por mês. Não, às vezes pode ser... A gente tem excelentes profissionais de educação física em pátios de musculação, em salas de ginástica, né? Ali na área de musculação. E ele pode já ter uma experiência de ter tido outros alunos anteriormente, que fez um trabalho legal. Então, pode ser uma ficha mesmo de musculação na academia, feita pelo profissional que está ali na sala de musculação. No dia que você for agendar a sua ficha, leva o edital e mostra para ele, não é isso, Bruce? É isso aí. Não está falando de contratar um personal? Não, de forma alguma. Eu acho que é possível. Né? Quem já está matriculado, é só levar e mostrar para ele qual que é o seu objetivo. Meu objetivo é, além de toda a questão de saúde, daqui X meses eu tenho a previsão de ter isso daqui. Então, se a previsão do edital é em fevereiro, eu quero em janeiro estar conseguindo fazer isso daqui, me ajuda? Então, ele vai conseguir organizar. No nosso meio a gente chama de periodizar, né? Ele vai conseguir periodizar o seu treinamento. Exatamente. Ele vai conseguir periodizar o seu treinamento para você chegar no máximo de performance nesse período. Show. Carol, você ia perguntar mais uma coisa? Eu ia perguntar, só para a gente fechar essa parte de TAF para os nossos ouvintes, tanto aqueles que já se preparam quanto aqueles que estão começando agora, como incluir a preparação para o TAF no planejamento de estudos? Porque tem alunos que, às vezes, estão tão preocupados em ser aprovados na primeira fase, para objetivo, ou seja, discursiva, que se esquecem de colocar ali no planejamento a prática de atividade física. Então, acho importante a gente tratar disso também, para o pessoal conseguir se organizar aí da melhor forma possível e incluir esse treinamento no planejamento. Não, perfeito. Assim, como a gente já havia conversado, é fundamental que ele inclua, né, na rotina de estudos a matéria
TAF. A matéria, preocupação com o condicionamento. Então, é importante que ele consiga realmente se organizar para fazer. Dentro daquilo que a gente conversou lá atrás, pensando no melhor horário, naquele horário que ele vai ter mais tranquilidade para fazer, que ele vai conseguir cumprir os compromissos dele, que ele vai se sentir mais disposto. Pode ser uma estratégia fazer antes da aula que ele tem que assistir de manhã. Então, no intervalo de aula, se a pessoa estuda em casa, enfim. Ele tem que tem que ser inserido na rotina dele, isso é fato. E aí, Carol, entra uma experiência nossa que eu tenho vivido com muitos e muitos alunos. Sabe qual é, Bruce? O cara vai treinando ali na academia, com a ficha mesmo do instrutor da academia, e aí quando ele é convocado ali, normalmente entre a convocação e o teste físico, vai ali entre 30 e 45 dias, essa tem sido a média. Aí, Carol, esses caras, a maioria do cara, para ser aprovado, o cara gasta um mês ali de personal, contrata um personal específico para aumentar essa periodização que o Bruce falou, para chegar lá na ponta dos cascos voando, né, Bruce? Ele já estava vindo num período mais longo, ele faz aquela periodização ali, às vezes, de 3, 4 semanas, para chegar e jantar lá no TAF, não é isso, cara? É isso aí, que aí nesse período, né, próximo, é o que a gente chama de período específico, né? É o período pré-competitivo, quase. Então, ele vai fazer absolutamente direcionada para aquilo. Ele não tem que melhorar a capacidade aeróbica dele, ele só vai treinar agora para conseguir fazer tiros de 12 minutos, 13 minutos, 13 km por hora, 12, 13, 14 km por hora. Se ele correr a 12, ele vai fazer tiros para conseguir manter a 12. Então... e muita gente, Bruce, fala também que é importante correr na rua, né, cara? No chão mesmo. Ou numa pista, porque às vezes a esteira e a pista dá uma pequena diferença também, não tem isso? Sim, tem isso. Perfeito, Bruno. Porque a dinâmica, a mecânica da corrida da esteira e da rua, elas são bem diferentes. Tem as suas similaridades, óbvio, né? Claro. Mas são bem diferentes. Porque na esteira, o que acontece? O seu nível de esforço, você não empurra a lona da esteira, você tira o pé para a lona passar. Na rua, você tem que fazer literalmente um movimento de empurra para trás. Então, você tem um atrito, você empurra e ela te empurra para frente. O desgaste é um pouco maior. O impacto, como o Chiquinho colocou, né, em panturrilha, canela, tornozelo, não tem uma organização, você acaba sentindo. Perfeito. Que episódio, hein, meus amigos? Fantástico. Gostei bastante, foi ótimo. E vamos agora à dica suprema. Chiquinho, o que você trouxe dessa vez? Vamos lá, Bruno. Pela primeira vez, eu vou fazer uma promoção pessoal na Dica Suprema. Pode? Claro, cara. Você manda aqui. Muito obrigado. Olha só, desde a semana passada, eu tenho feito um pouco de conteúdo para o meu Instagram, especificamente para o IGTV. Por quê? Eu percebo que muitos professores fazem um marketing de conteúdo, mas normalmente voltado para pílulas jurídicas um pouco breves ou para comentário de informativos, esse tipo de coisa. E eu sinto que fazer esse marketing de conteúdo publicitário é um pouco mais superficial, não que seja legítimo, muito pelo contrário, mas não me motivava. Então, qual foi a minha finalidade? Eu selecionei determinados temas do direito penal que caem em concurso público e que não são vistos em manuais de uma forma muito profunda, ou que geram muita dúvida do aluno justamente por serem densos. Aí eu preparo aulas de até 15 minutos desses temas, variando entre determinados quadros e uma explicação. Já tem 3 vídeos, eu estou tentando manter... Eu já assisti. Qual é a meta? Pois eu estou tentando, por enquanto, manter uma meta de 3 vídeos por semana, de até 15 minutos, e vai ser que nem os exercícios físicos, algo que eu tenho que incorporar à minha rotina dentro de um novo estilo de vida. Olha, e que chega digital influencer. Chiquinho agora vai ser digital influencer. Você tem muito conteúdo, cara. Quanto tempo que eu brigo com você por causa disso, Chico? Quanto tempo que eu brigo com você por causa disso? Fala pra mim. Vendo? Eu estou endereçando esse meu déficit de uma forma pessoal, de uma forma a deixar minha marca, tentando fazer um conteúdo que seja assim, de qualidade. Eu já tenho vídeos sobre a teoria do bem jurídico penal. Eu vi esse.
O segundo, pois é, o segundo sobre a continuação, o desgaste da teoria do bem jurídico, já tem vídeo sobre a teoria do erro, algumas más percepções entre erro de tipo discriminante putativa, e tem muita coisa legal. Você que está ouvindo esse cast agora, entra lá no meu IGTV e todo vídeo cuja capa é um slide azul com o tema do vídeo, vai ser, então vão ser esses vídeos, eu planejo deixar no meu Instagram um repositório de conhecimento jurídico, e não simplesmente de pílulas do momento. Então, adorei, porque tá gravado. Tá gravado. Exato, tá gravado. Esse compromisso é público. Transformei isso em uma dica suprema para mostrar... Olha isso! Exato, para mostrar esse meu compromisso, assim como eu tenho com os meus exercícios físicos. Boa, garoto. Chiquinho, qual é o seu Instagram? Boa. Prof. Francisco Menezes, muito bem, Carol. Isso aí. Prof. Francisco. Vai lá e deixa, inclusive, algumas sugestões de temas de direito penal que você quer ver lá. Perfeito, Chico. Carol, gente, surgiram, inclusive, eu estava falando com o Bruce, surgiram, pessoal, que o Chiquinho faça como conteúdo as aulas de dança. Isso não vai acontecer, Carol. Carol, leva ele para o Fit Dance. Não vai acontecer. Eu vou levar. Não, isso não vai acontecer. Eu vou fazer isso, pode deixar. O máximo que eu posso fazer é fazer talvez uns stories na academia ou da tela do meu smartwatch mostrando a minha produção. Estou esperando. Estamos Combinado. Todos ansiosos depois desse episódio que você faça isso, viu, Chico? Tá bom. Eu posso. A gente já falou, né, Chico, no episódio com a Flavinha. Ô, Bruce, sempre que eu vou treinar sábado ou domingo, e é uma rotina treinar sábado ou domingo para mim, eu vou sempre um dos dois, eu tiro uma foto e posto para a galera ver assim, filho, ó, final de semana, bora lá, eu até coloco a legendinha Never Stop. Never Stop. Tá pago não, Never Stop. Never Stop é antigão, né? Aí eu coloco lá, Never Stop, cara, estamos aqui, ó, ralamos a semana inteira, se ferramos, se fudemos todo, mas estamos aqui, ó, treinando e vou dia. Ou então eu coloco assim, ó, cuidando do corpo e da mente, sempre. Essa é a lógica. É isso aí. Carol, sua dica, minha amiga. Bom, dentro do que a gente falou aqui, eu quero destacar duas situações. No início, a gente falou sobre os influenciadores digitais que mostram muito uma estética e que acabam influenciando outras pessoas, deixando essas pessoas ansiosas e preocupadas com a sua estética pessoal. Então, de um lado, a estética, a atividade física como estética, e de outro lado, o concurso público, já que esse tema de hoje tem tudo a ver com isso. Então, dentro desses dois cenários, eu separei uma dica que ela já até foi dada aqui no SupremoCast, foi no primeiro episódio que o Caio participou, o Caio é o @SupremoTV, né, o ADM, e ele indicou o livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. E é um best-seller, mas, apesar disso, eu li apenas há pouco tempo, eu não tinha lido ainda. E eu quero destacar nesse livro, mesmo ele já tendo sido indicado, eu quero falar de uma parte específica dele para falar justamente dessas duas situações que eu separei. Tem uma parte do livro que o autor conta a história do Dave Mustaine, o Chiquinho vai saber muito bem, de quando ele foi expulso do Metallica. E aí ele fundou o Megadeth. Apesar de o Megadeth ser uma banda consagrada e de ter gerado muito lucro e ter dado ao Dave muita fama, ele sempre era o cara que foi expulso do Metallica. Quando ele olhava para si próprio, ele sempre se via como o cara que foi expulso do Metallica, ou seja, ele dava um valor para a sua própria vida com base no sucesso de uma outra banda, com base no sucesso de outras pessoas. E aí, quando a gente fala de estética de concurso público, e de tudo na vida também, a gente tende a se comparar muito com as outras pessoas. Então, a lição que eu tiro dessa parte do livro, e é essa dica que eu quero apresentar, é justamente essa: nunca compare a sua vida com a vida do outro, não compare a sua história com a história do outro, porque nós vivemos em circunstâncias diferentes. Então, às vezes, o seu sucesso é diferente do sucesso do outro. E, às vezes, a gente compara a nossa vida com base no sucesso do outro, sem saber se o sucesso do outro, para o outro, é um sucesso. Né? Porque às vezes o cara, sei lá, é aprovado no concurso de magistratura, mas ele queria Ministério Público. E aí você toma aquilo como se fosse uma regra, como se fosse um sucesso para você, você se diminui e se afasta do seu objetivo com base nesse sucesso do outro, que para o outro às vezes nem era um sucesso. Exatamente. Então, sempre focar na sua vida e nas suas circunstâncias e entender que
Todos nós somos diferentes. Nunca comparar a nossa vida com base na vida do outro. Exatamente. A sutil arte de ligar o foda-se. Eu já li esse livro, é muito bom. Bem, Carol, e é muito interessante essa parte, muito interessante a sua dica especificamente, porque faz todo sentido nesse contexto de atividade física que a gente está falando, né? Eu tenho para mim atividade física como um estilo de vida também, mas não com um objetivo estético, mas com o meu próprio objetivo ligado à saúde, a essa preparação física, e, poxa, isso para mim me basta, e por isso meu sucesso nesse meu olhar é de 100%. É interessante esse ponto, ele faz duas comparações, né? Ele fala justamente do Dave Mustaine e diz que quando ele foi expulso da banda, ele queria esfregar na cara dos amigos dele, e para isso ele fez uma banda e queria ser uma banda 1000 vezes melhor do que aquela da qual ele foi expulso. Só que ele foi expulso do Metallica. E é óbvio que o Megadeth chegou a ser... Exato. Megadeth é uma das maiores bandas do mundo, mas ele nunca ia chegar no sucesso do Metallica. Aí ele faz uma comparação. Exato. O baterista dos Beatles foi isso, exatamente. Antes de colocar o Ringo Starr no lugar dele. No início, ele ficou extremamente triste e até tentou suicídio. Mas muitos anos depois ele diz, olha, ser expulso dos Beatles foi a melhor coisa que já me aconteceu, porque hoje eu tenho uma esposa que eu amo, uma família que para mim é o meu objetivo de vida, e na época que eu estava nos Beatles, eu era só um cara drogado, sem nenhum objetivo na vida, e, sinceramente, sou muito mais feliz do que seria se eu continuasse na banda. Cara, será? Fenomenal. Beatles, porra. Pera aí, velho. Não é molejo não, irmão. É Beatles. Mas aí que tá. Mas aí... Ele foi expulso do Metallica. E se ele tentasse superar... Não, do Metallica, ok. Eu tô falando do cara que saiu do Beatles e falou que é muito mais feliz hoje. Aí eu truco ele. Mas assim, pela perspectiva de análise, né, da nossa vida, assim, às vezes a gente analisa... Ele poderia ter construído mesmo a coisa que ele construiu uma família, tendo sido o baterista dos Beatles. Mas enfim. Ô Bruce, qual que é a sua dica suprema aí, meu amigo, para a gente encerrar esse episódio? Vamos lá. Vamos lá, então. E bem nessa linha, então, do que a gente está conversando, né, pegando um pouco da linha da Carol também, das dicas, um livro que eu estou lendo agora, longe de ser livro no conceito de autoajuda, mas eu acho que ele está muito relacionado com o que a gente está fazendo agora com relação a essa discussão da atividade física, que é o Pense Simples, do Gustavo Caetano. É o livro que eu estou acabando de ler agora, é muito bacana. Bom. Então ele traz uma série de insights e como ele conduziu a vida de empreendedor, como que ele via oportunidade nas coisas, mas principalmente o tanto que ele chama atenção para o título, né, que é Pense Simples, que às vezes a coisa é muito menos complicada do que a gente imagina. Então, a física, ela não precisa ser feita na academia mais cara, ela não precisa ser feita com personal, ela não precisa ser feita naquela estrutura, haja visto o que todo mundo está fazendo em casa hoje. O importante é começar. Se você não tem as condições de começar da maneira ideal, começa de alguma forma e vai aumentando progressivamente. Então, pensa simples, tenta tirar essas amarras que a atividade física tem, traz a atividade física de uma forma lúdica, gostosa, saudável para a sua vida, que o resultado vem, seja ele uma melhora da condição física, seja ele a melhora da sua relação com estética, com saúde, e aí o principal, né, o tema da nossa conversa, que é a aprovação no TAF. Então, vamos pensar a atividade física de forma mais simples, vamos pensar a atividade física muito menos complexa do que ela é para iniciar. Então, acho que é a dica aí para a turma que está assistindo a gente. O Gustavo, Bruce, ele é um grande amigo do Supremo, não sei se você sabe, o Supremo foi uma das primeiras empresas aí que são clientes da empresa dele, né, da Samba. O Supremo é cliente da Samba desde 2012, 2013, por ali a gente já 2014, de repente, a gente é cliente da Samba. O Fredão, que é meu sócio, que você conhece, o Fred frequenta a casa do Gustavo, então o Gustavo é um grande amigo do Supremo. Fica aqui o nosso abraço para o Gustavo Caetano, grande empreendedor aqui das Minas Gerais, né? Isso que escreveu mesmo. Esse livro, que é ótimo. Você tem outra dica, cara? São duas ou uma só? Bom, a minha dica de hoje é esse livrinho aqui, galera, Poder do Hábito. Esse livro, ele me deu alguns cliques muito legais, ele já foi recomendado em alguns episódios nossos, eu acho, em um episódio. Mas esse livro, ele vai trabalhar a ideia do clique, da conduta, do hábito e da recompensa que você tem. E é muito o que eu penso
sobre atividade física, sobre estudar, sobre ir dar aula, sobre cuidar de quem está perto, sobre proteger as pessoas que importam, sobre trabalhar, né, sobre o levantar todo dia e repetir hábitos e a rotina. Eu fiz uma postagem que bombou no Twitter esses dias, que foi: e aí, galera, esse coronavírus, ele nos colocou para pensar, ele tirou a gente desse automático, né? E ao tirar a gente do automático, ele transformou a nossa rotina. E muita gente agora está vendo o quanto era bom ter uma rotina, não é verdade? Todo mundo está falando hoje, pô, minha rotina era uma merda, agora na hora que você dá essa parada, você fica, cara, eu gostava da minha rotina, eu gostava de acordar cedo, eu gostava de produzir, eu gostava de trabalhar. Não é não ter uma rotina. Esse é o pulo do gato para esse momento. É refazer as suas rotinas. Não sabemos quanto tempo teremos que ficar assim, espero que pouco tempo, mas a ideia é refazer as suas rotinas, como a gente falou também no último episódio com o Marcos Errar. Beleza? Bom, galera, é isso. Temos um grande episódio sobre preparação física, a importância da atividade física, o TAF nos concursos públicos. E eu agradeço demais ao meu amigo Bruce Cota. Sigam o Bruce aí no Instagram, ele está lá, @Bruce com 2 Cs, não é isso, Bruce? Isso aí. @Bruce Cota, não é isso que está lá? Como é que é? @Bruce.cota. @Bruce com 2 Cs, .cota, não é isso? Isso. Sigam lá o Bruce, o pessoal sempre trazendo dicas aí pra gente. Cara, você gostou da experiência de estar conosco no Supremo Cast? Promete voltar? Conta pra gente como é que foi. Não, foi sensacional, foi muito bacana esse momento da gente ter essa interação com os ouvintes, de realmente ter essa discussão, da gente levar um tema que é tão importante de uma forma tão tranquila, tão lúdica, tão divertida, isso é muito bacana. E só convidar, tô às ordens aqui sempre. Obrigado, e dentro do possível, quem quiser mandar dúvida aí, a gente vai tentando ajudar. Excelente, cara. E assim como eu fiz lá no Pretório, você está muito perto do Supremo, tá? Só vou te contar isso aí. Estou deixando você dar um tempo lá no Minas Tênis Clube, você se adaptar à nova rotina. Daqui a pouco eu vou te trazer para perto da gente novamente. Estou cheio de projeto aí, viu, cara, para você. Então, Carol, Chico. Olha, muito contente com o nosso episódio. É isso aí. E esse... Justamente, por favor, Carol, pode concluir. Era um tema muito pedido, né, Bruno, pelos nossos ouvintes. Muito. E achei, assim, que a discussão foi muito legal. Tenho certeza que o pessoal que escuta a gente vai ter muitos insights de como planejar melhor a rotina de estudos e incluir a preparação para o TAF. E, Bruce, muito obrigada pela sua participação. É isso aí. As pessoas precisam compreender que o condicionamento físico, ele, na verdade, é uma parte da vida tão vital quanto a boa alimentação, quanto os estudos constantes, quanto ter um certo condicionamento intelectual para o aprendizado constante. E quando você internaliza isso, você começa a buscar caminhos dentro das suas prioridades para cuidar de você, para cuidar do seu corpo. E um concurseiro que está se preparando para um concurso público que possui a prova física precisa entender que é tão importante quanto estudar direito penal, direito civil, direito constitucional. É uma das matérias da sua preparação. Isso aí. É isso. Bruce, muito obrigado pela sua presença. Espero que seja a primeira de várias e espero que os nossos alunos tenham saído desse podcast, desse Supremo Cast, mais conscientes da necessidade de incluir a preparação física na sua rotina, quer seja pela sua saúde, pelos seus hormônios, pela sua felicidade, pela sua alegria, pelo seu envelhecimento, que estamos todo mundo, né, caminhando sempre aí para um envelhecimento de qualidade e, claro, também para ser incorporado nas suas rotinas, especialmente para aqueles que fazem concursos que têm o TAF. Consultem, viu, gente, no edital de vocês, como é o TAF do concurso que você deseja. Bruce, obrigado, meu amigo. Tchau, Chico. Tchau, Carol. Valeu, gente. Eu que agradeço. Grande abraço. Tchau, gente. Tchau.